Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao lançamento do programa Skill for Prosperity, que em uma tradução livre quer dizer habilidades para a prosperidade. O evento conta com a tradução simultânea português, inglês e língua brasileira de sinais, somente via Zoom. Assim, se você precisar da tradução, aconselho que você use o link que está abaixo da tela de transmissão. E para acessar o idioma desejado, basta selecionar a opção Interpretation na barra inferior da sua tela. O programa Skill for Prosperity é uma iniciativa global do governo do Reino Unido em 9 países: Brasil, México, Egito, Nigéria, Quênia, África do Sul, Filipinas, Malásia e Indonésia. De acordo com a pesquisa Demandas de Aprendizagem de Inglês no Brasil, realizada pelo British Council em 2013, apenas 5,1% da população com 16 anos ou mais declarou ter algum conhecimento de inglês. Para muitos estudantes, especialmente aqueles em maior desvantagem, a aprendizagem de inglês acontece apenas nas aulas regulares, dos anos finais do ensino fundamental ao ensino médio. Neste cenário, é fundamental refletir sobre a qualidade desse ensino para uma mudança que possa democratizar o acesso ao idioma no país, com atenção para as inequidades e diversidades locais, visando ampliar horizontes e potencializar o acesso à educação de qualidade e o desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho. Para colaborar com o desafio de transformar essa realidade, o governo britânico decidiu trabalhar em parceria com organizações da sociedade civil de reconhecida expertise em educação, com conhecimento de ponta a ponta, desde a formulação de políticas públicas até a implementação das ações na sala de aula. Por isso, no Brasil, para implementar esse programa, o governo britânico firmou parceria com a Fundação Lehman, Nova Escola, Instituto Reúna e o British Council, com foco de democratizar o acesso ao ensino de inglês de qualidade nas escolas públicas a partir do olhar do inglês como língua franca, isto é, com uma perspectiva de comunicação intercultural. O programa considera que estudantes com melhor formação em inglês terão melhores condições de empregabilidade, o que potencializa o crescimento econômico inclusivo no país. O inglês é uma habilidade para a vida e para o trabalho no século XXI. Serão implementadas diversas ações, como a produção de documentos referenciais de ensino de língua inglesa para o Brasil, materiais didáticos que considerem contextos e realidades regionais e a formação didático-pedagógica dos professores, assim como o aprimoramento linguístico, utilizando também referências internacionais no tema. O programa ocorre por meio do Prosperity Fund, um fundo de cooperação do governo britânico que tem como objetivo auxiliar na diminuição da pobreza e promover o desenvolvimento econômico sustentável e a igualdade de gênero nos países parceiros. Com duração total de 3 anos, o Skill for Prosperity vai beneficiar mais de 4 milhões de estudantes do ensino fundamental anos finais, ensino médio e ensino técnico e profissionalizante de 5 estados brasileiros: Amapá, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, abrangendo todas as regiões do país. Além dos estados piloto do programa, cursos e materiais didáticos estarão disponíveis para professores e estudantes de todo o Brasil. É importante destacar que todas as habilidades desenvolvidas no programa estarão alinhadas com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, política que tornou obrigatório o ensino de inglês nas escolas a partir dos anos finais do ensino fundamental. Para fazer a abertura desse nosso evento, eu convido Liz Davidson, encarregada de negócios da Embaixada Britânica no Brasil. Muito obrigada, Emília. Boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui reunida com pessoas comprometidas que valorizam a educação pública e o ensino da língua inglesa. O governo do Reino Unido, por meio do Prosperity Fund,
financia programas que oferecem assistência técnica para auxiliar países parceiros a promoverem desenvolvimento econômico sustentável e a redução da pobreza. Na área da educação, há o programa Skills for Prosperity, que apoia esses 9 países com alto potencial de crescimento, sendo o Brasil um deles. O programa aborda questões estruturais e enfrenta lacunas de habilidades educacionais para promover o crescimento e prosperidade. É uma grande honra e prazer anunciar o escopo de implementação deste programa de 2023, destacando 3 níveis de atuação: nacional, estadual e um terceiro nível que é transversal a todas as ações do programa. O programa visa impactar positivamente a política educacional para ensino de inglês no Brasil, desenvolvendo guias e documentos referenciais para o ensino de inglês a nível nacional, alinhados com a Base Nacional Comum Curricular e ao Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. Com foco em currículo, avaliação e recursos pedagógicos, o programa oferece metodologias e treinamentos desenvolvidos para atender às necessidades de estudantes e professores nas escolas de ensino fundamental anos finais, ensino médio e ensino técnico profissionalizante. Para apoiar a formação docente, o programa oferecerá para professores de todo o Brasil um curso online gratuito de inglês. Ainda em nível nacional, será lançado neste evento o Observatório para Ensino da Língua Inglesa. Essa plataforma online é um grande passo para reunir conteúdo baseado em evidências sobre o ensino da língua inglesa e disseminar informações para auxiliar políticas públicas. Teremos a oportunidade de ouvir o diretor do British Council, Andrew Newton, que irá apresentar mais detalhes do observatório na próxima sessão deste evento. Passando agora para a esfera estadual, fico muito feliz em anunciar que estamos trabalhando em parceria com 5 estados piloto: Amapá, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Esperamos que o programa beneficie diretamente mais de 4 milhões de estudantes e 20 mil professores por meio da parceria com os estados piloto, que representam todas as regiões do país. Ações específicas e customizadas em parceria com cada um dos 5 estados piloto estão sendo desenvolvidas, como apoio técnico e recomendações para currículos estaduais, materiais didáticos e formação continuada de professores. Gostaria de ressaltar que, para potencializar a empregabilidade e impactar a vida dos estudantes, serão desenvolvidos materiais de inglês para ensino técnico e profissional alinhados às prioridades dos estados e demandas dos principais setores produtivos locais. Além de impactar positivamente os 5 estados pilotos, o sucesso do programa poderá ser replicado em todo o Brasil. Os materiais didáticos, documentos referenciais, curso online, dentre outras ações do programa, serão oferecidas gratuitamente para outras redes e estados que queiram aprimorar ou implementar o ensino da língua inglesa. Falando sobre resultados e impactos na vida das pessoas, o programa desenvolverá atividades que visam reduzir desigualdades raciais, econômicas, sociais e de gênero, com estratégias de equidade e inclusão social transversais a todas as ações do programa. A execução desse programa é possível devido à parceria do governo britânico com as renomadas instituições que desempenham um papel importante na educação brasileira e são responsáveis pela implementação do programa. Gostaria de agradecer aos governadores, secretárias e secretários de educação estaduais, bem como suas equipes gestoras e equipes técnicas, pela profícua parceria e cooperação. Agradeço também às instituições que formam o consórcio de implementação do programa: Fundação Lehman, British Council, Associação Nova Escola e Instituto Reúna. Será uma honra poder ouvir as palavras dos CEOs das respectivas instituições daqui a pouco. Tenho confiança que o programa Skills for Prosperity irá deixar um legado de boas práticas
e impactar positivamente a qualidade do ensino de língua inglesa, a empregabilidade e o crescimento socioeconômico inclusivo do Brasil. Acredito que a parceria entre o Brasil e o Reino Unido pode continuar alcançando resultados fantásticos, criando oportunidades para a prosperidade global por meio da cooperação mútua entre os dois países. Obrigada a todos e todas presentes e desejo para vocês um ótimo evento. Obrigada. Bom, muito obrigada, Liz, por as suas palavras iniciais aqui no nosso evento. Vale dizer que o nosso evento está sendo prestigiado por autoridades e educadores que fazem toda a diferença no dia a dia da educação brasileira. Então, eu gostaria de agradecer também a todos que estão interagindo conosco pelo Zoom e pelo YouTube. Agora, Denis Misny, presidente da Fundação Lehman, fala para a gente da importância do programa e do ensino da língua inglesa como forma de reduzir as desigualdades no país. Boa tarde, pessoal. Eu sou Denis Misny, sou o CEO da Fundação Lehman. Uma alegria muito grande estar aqui nesse evento do Skills for Prosperity. A Fundação Lehman tem um compromisso muito forte com ajudar o Brasil a ser um país cada vez mais justo e mais desenvolvido. E a gente acredita que para chegar lá, a gente precisa garantir que todo brasileiro consiga atingir o seu potencial. Por isso que a gente aposta na educação como a melhor ferramenta de reduzir as enormes desigualdades, dar oportunidades iguais para todo mundo e, com isso, fazer o Brasil ser a potência que ele pode ser, né? A gente ficou muito feliz com essa parceria com o programa Skills for Prosperity, porque a gente acha que se tem uma barreira que é muito clara, que impede muitas pessoas no Brasil de atingirem seu potencial, é o domínio da língua inglesa. No Brasil, o inglês ainda é um marcador social, né? Só 5% dos nossos jovens e adultos dominam a língua inglesa. E a gente sabe hoje que o inglês é central para o mercado de trabalho, para poder colaborar com pessoas no mundo cada vez mais globalizado. Então, poder estar à frente de uma iniciativa aqui no Brasil que consiga alavancar o uso do inglês para que a nossa população consiga dar um salto rumo à prosperidade, eu acho que é um dado muito positivo. A gente tem muito orgulho. Na Fundação Lehman, a gente sabe que nada dessa magnitude pode ser feito sozinho. Por isso, a gente montou um consórcio mesmo, com muitas organizações, com a Associação Nova Escola, com o British Council, com o Instituto Reúna, para que, somando forças, a gente pudesse dar conta de ajudar o Brasil a superar a barreira do inglês, a levar os nossos alunos, especialmente aqueles mais vulneráveis, para que eles possam atingir o seu potencial e contribuir para um país cada vez mais justo e mais desenvolvido. Então, Denis, muito obrigada por suas palavras. E é bom dizer que um dos destaques do programa é que a produção de materiais e documentos referenciais possam servir como orientadores para outras redes de ensino, estados e municípios que queiram aprimorar ou implementar o ensino de língua inglesa. Esses documentos estão sendo desenvolvidos a partir de uma abordagem colaborativa, que leva em consideração as contribuições e os feedbacks de um grupo diversificado de especialistas e potenciais usuários. Kátia Smolly, presidente do Instituto Reúna, fala sobre a importância da coerência sistêmica prevista desse trabalho, para que o aprendizado possa ser de qualidade e para todos. Olá, eu sou Kátia Smolly, diretora executiva do Instituto Reúna. O Instituto Reúna é uma organização que tem como pressuposto, um dos seus princípios, apoiar o Brasil nesse momento em que nós temos todos os estados, as unidades federativas, enfim, os municípios, na fase de implementação dos seus currículos referenciais que são relacionados à Base Nacional Comum Curricular. E o Instituto Reúna tem trabalhado numa visão sistêmica. A ideia é que, quando o Brasil faz a Base Nacional Comum Curricular e os currículos são alinhados com essa base, nós trouxemos para o centro da discussão educacional os direitos de aprendizagem de todos os estudantes brasileiros. E esses direitos, eles são centrais
para o alinhamento de todas as ações educacionais que vão ser feitas no país. Então, a formação inicial e continuada docente, a organização dos projetos pedagógicos de todas as escolas, os próprios currículos que já foram alinhados até a etapa dos anos finais do fundamental e estão em andamento para o ensino médio, a organização e produção dos materiais didáticos dos mais diversos tipos, sejam os materiais do Programa Nacional do Livro Didático ou qualquer outro material em meio físico ou virtual que vá se produzir no país, e também todas as ações de avaliação. Então, essa coerência sistêmica, ela é fundamental na visão do Instituto Reúna para qualquer coisa que nós queiramos fazer para ter sucesso e conseguir que as aprendizagens esperadas e previstas na Base Nacional Comum Curricular sejam alcançadas conforme o que eu costumo dizer, a meta principal da base. Diante desse cenário, quando o Instituto Reúna é convidado a participar desse projeto tão interessante do Skills for Prosperity, o nosso desafio é justamente esse, né? Apoiar nesse consórcio essa visão sistêmica, a criação dessa visão sistêmica do ponto de vista pedagógico e didático, do ponto de vista técnico-pedagógico. Então, o Reúna e a sua equipe têm desenvolvido nas suas entregas, né, os referenciais curriculares para os anos finais e o ensino médio, guias para ajudar a entender como é que se produz um material didático nesses aspectos de alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular, com os currículos referenciais dos estados, trazendo os princípios do CIEFAR, como é que, então, nós vamos produzir uma matriz curricular que dialoga com tudo que o Brasil tem feito e mais esses desafios de criar a proficiência leitora, dando parâmetros para possíveis evoluções nos currículos que estão sendo desenvolvidos e implementados, trazendo guias para a discussão de como é que, à luz do que o Brasil tem discutido a respeito de formação inicial e continuada docente, com as últimas diretrizes que o Conselho Nacional de Educação aprovou, como é que a gente encaminha a formação inicial e continuada dos nossos educadores, como é que nós vamos introduzir uma avaliação formativa junto aos educadores, junto aos estudantes, para que a avaliação seja um par avançado importante para garantir a proficiência na aprendizagem, a ideia de trazer orientações que façam com que todos nós que atuamos no consórcio não percamos de vista que a aprendizagem é o centro, que a formação docente é muito essencial para que o processo todo aconteça, que a avaliação, planejamento, material didático, tudo precisa estar coerente para que essa aprendizagem de fato aconteça. E eu queria terminar dizendo que eu fui aluna de escola pública e eu sei bastante bem como faz falta o inglês na vida de um estudante que vai precisar, depois que sair da escola, ir atrás dessa proficiência que muitas vezes a escola não dá. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui nesse projeto, junto com a equipe do Reúna, que está muito apaixonada por esse trabalho, porque nós temos certeza que juntos nós vamos poder levar o Skills for Prosperity para os estudantes, de tal modo que nós possamos dar a eles o diferencial que a língua inglesa significa para o projeto de vida de cada um de nós, tanto nessa vida agora de estudante, quanto na vida futura, e para tudo que nós queremos fazer depois que a escola termina. É isso, e venham conosco nesse sonho que agora já virou projeto, e nós estamos contando com todos vocês para que isso vá muito longe. Obrigada. Kátia, muito obrigada pelas suas palavras. Vale dizer que um outro destaque do programa Skills for Prosperity é que os materiais didáticos estão sendo elaborados por professores autores das redes públicas de ensino de cada estado piloto, visando promover alinhamento com o contexto local e o engajamento de professores e alunos. Também está sendo desenvolvida a formação de professores para práticas de ensino e proficiência. Estima-se que mais de 21 mil educadores brasileiros sejam formados por iniciativas do programa, além da disponibilização de um curso online gratuito para todos os professores do Brasil. A Raquel Gelin, presidente da nova escola, fala sobre o papel da instituição neste programa. Meu nome é Raquel Gelin e sou diretora executiva da Nova Escola, uma organização que há mais de 34 anos
apoia os educadores no desafio de transformar a educação no Brasil. Ao longo dos anos, construímos uma marca que é muito reconhecida pelos professores. E o resultado desse nosso esforço foi confirmado por uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha com professores da rede pública de todo o Brasil, onde 61% dos professores afirmam que conhecem a nova escola. E 70% deles utilizam os nossos planos de aula, que são materiais práticos para a sala de aula. Como premissa de qualidade do nosso trabalho, somos norteados pela Base Nacional Comum Curricular. Tudo que construímos é de professor para professor, respeitando a realidade da escola pública no Brasil. Nas práticas apresentadas pelos professores, o aluno é sempre colocado como protagonista de sua aprendizagem. O programa Skills for Prosperity chega no Brasil para ser implementado por um consórcio de organizações liderado pela Fundação Lehman, com o objetivo de promover o crescimento econômico inclusivo no Brasil através do aprimoramento da língua inglesa nas escolas públicas. A nova escola, como parte desse consórcio, tem como objetivos a implementação dos currículos de inglês, a construção de materiais didáticos e a formação de professores, de forma participativa. Hoje, já estamos em 5 estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Amapá e Paraná, trabalhando nas frentes que eu comentei anteriormente. Temos muito orgulho de fazer parte dessa iniciativa, que impactará aproximadamente 22 mil professores e mais de 4 milhões de alunos da rede pública no Brasil. Bom, gente, então dando sequência ao nosso evento, com essa participação das organizações, a gente segue com a programação do evento, que terá ainda diversas participações de convidados do Brasil e do Reino Unido. Eu aproveito para lembrar, se você precisar assistir a versão com tradução, acesse esta opção no link que está abaixo da tela de transmissão. E para acessar o idioma desejado, basta selecionar a opção Interpretation na barra inferior da sua tela. Uma das diretrizes do Prosperity Fund, que é o fundo de cooperação do governo britânico, é apoiar o crescimento econômico inclusivo necessário para reduzir a pobreza nos países parceiros. Nesse sentido, o programa realiza um esforço ativo para garantir que as atividades realizadas promovam a equidade, sejam acessíveis a grupos em desvantagem e não reproduzam desigualdades e estereótipos. Para isso, o programa tem como base abordagens inclusivas para a formação de educadores, produção de material didático, desenvolvimento das plataformas online e para todas as demais ações que são sensíveis à diversidade de estudantes e professores em relação à raça, cor, gênero, condições de acesso à escola e aos meios online. E para brilhantar ainda mais o nosso evento, estamos lançando hoje o Observatório para o Ensino da Língua Inglesa, reunindo conteúdos, fomentando debates e compartilhando experiências e ideias. A partir de agora, você já pode acessar o site. O endereço é www.inglesnasescolas.org. A plataforma é voltada para professores, gestores das redes de ensino, formuladores de políticas públicas e pesquisadores, e tem o objetivo de contribuir para melhorias e mudanças no ensino do idioma. Para falar sobre o observatório, eu convido Andrew Newton, diretor do British Council, que também é uma organização parceira no programa Skills for Prosperity. Obrigado. Boa tarde. Bem-vindo e bem-vindas. Meu nome é Andrew Newton. Eu sou diretor do British Council no Brasil e sou um iniciante em português. Eu cheguei há 3 meses no Brasil, mas eu estou feliz que tenho a oportunidade para apresentar esse programa e projeto com
the Observatory for English Language Teaching no Brasil. Porque esse evento é sobre em inglês e eu vou mudar para inglês. And thank you for listening to my Portuguese. But in a way, it's very important to highlight the fact that the British Council for 75 years in Brazil has been really working with the government and partners locally and internationally around language learning, in particular English. Because really English, as with other languages, builds trust and understanding between countries, individuals, institutions. And so we're really happy to be able to join the consortium and the British government in implementing the Skills for Prosperity program, which really began as we celebrated our 75th year here. As many of you may know, the British Council's mission in Brazil and worldwide is to build connections, that understanding and trust between people in the UK and countries through three main areas. One is in education, the other is in English language, and then also in arts and culture. And we really support national and local governments around the world in improving the quality of English language teaching and learning and making it more inclusive in their public school systems. Because increasingly, English becomes a language of aspiration, of opportunity to be able to internationalize and communicate with others. And so the British Council's role as a partner in the Skills for Prosperity program is to support the consortium and also national governments through really providing technical advisory expertise in English language teaching, but also bringing international reference of all the work that we've done in over 100 countries around the world, and really to be able to share knowledge and understanding and work jointly with states and federal governments in Brazil to really try and move the agenda forward around the quality of teaching and assessment in English. And also, as an important part of this program, we're also leading on the gender and social inclusion component of the Skills for Prosperity program, ensuring that the most disadvantaged students and teachers within the public school system raise discussions with policymakers on how to create an enabling environment for them, but also to empower different groups, especially Afro-Brazilian female English teachers and girls, for example, so they can also benefit from a quality and inclusive English language teaching and learning system in Brazil. As some of our partners have just brought the most important aspects of English language teaching, I could really just add to this context by focusing on the opportunities for improving the quality of English language teaching in Brazil. And really that centers around one word, which is around access and the need to improve access. And we do that through providing better opportunity, improving quality, both at primary and secondary level, to really therefore benefit the teachers, who then in turn benefit the students, who then feel prepared and ready to thrive in a more globalized world. An example of that is in 2016, alongside high school reform, English has become compulsory for lower and upper secondary education. And that is sort of gradually starting to implement itself right now in 2020. And of course, will be increasingly important in years to come. And as part of that is, of course, the National Learning Standard, which is including an English language component for lower secondary education. That was approved in 2017, and then an equivalent framework for upper high school in the following year. With English becoming, therefore, mandatory, it really provides a unique opportunity on the one hand, because it allows really all groups, including disadvantaged groups, to access more English classes during regular school hours and have that opportunity to be able to thrive by having a really important skill set to prepare as part of the global workforce. However, on the other hand, it also allows us to, this program really allows us to discuss and engender a more overall inclusive system reform through English language, and being able to look at inequalities in curriculum more widely and look at
teacher development, which is a real challenge, of course, is finding that opportunity, that platform, the ways for teachers to be able to have that opportunity for continuous improvement, both at pre and in-service level. And so as part of this program, looking at new and revised teaching materials will be important, increased benchmarks and better benchmarks for assessment. And really these we see as fundamental starting points as change initiatives in an education system. So as every public policy proposal needs to be validated, it is really important that the data, the research and the experiences and learnings are all available. And so really through this observatory, the British Council has had a role in supporting better planning and decision-making through coming up with this Observatory for English Language Teaching, which actually is part of the Skills for Prosperity program, is one of the first of its kind around the world, not just in Brazil. So I really have that unique pleasure of launching and announcing the platform today. And really what we aim for it to become is a center of intelligence, insight, and information on English language teaching in Brazil, as well as being a hub for the Skills for Prosperity results and for really people, educators, academics, researchers, and partners to be able to share experiences and lessons learned through the program's implementation. So, of course, especially now in online, it's important also to have a community that can convene together. And what we hope the observatory will do is bring together researchers, policymakers, and ELT practitioners in one place to be able to further that research and also further policy and therefore benefit teachers and students in Brazil. And of course, on top of that, with such rich content, we'll have also our own journalistic and technical productions, which come from, as I mentioned before, over 100 countries around the world, and really showcasing the best expertise in English language teaching. And alongside of that, we'll aim to run events and discussions involving wider global stakeholders in ELT and related fields. So in summary, I mean, there's so much there really, is that the observatory will fundamentally support the advocacy of quality language teaching and learning in Brazil, right from the local to national levels. And we will work together as part of the consortium, as part of with the British government and also other key partners, and inviting you as well to join us in further developing the observatory, because it's such an exciting initiative. As mentioned, it is unique in Brazil, but also unique in the sense of its footprint in the world of English language teaching. So now I'd really also like to invite everyone to learn a little bit more about the observatory by watching this short video. Como a língua inglesa é ensinada no Brasil? Quem são os professores e quais os desafios que enfrentam? Quais as experiências e ideias criativas que podem ser compartilhadas? Agora existe um local que reúne essas informações para construirmos juntos o conhecimento sobre o ensino do idioma no Brasil. É o Observatório para o Ensino da Língua Inglesa, primeiro observatório online do mundo dedicado ao tema. A plataforma tem dados, pesquisas e notícias sobre o ensino de inglês no Brasil. De forma objetiva e clara, o site traz desde experiências em sala de aula até discussões sobre os rumos do ensino. Tudo com atenção para que os conteúdos também reflitam equidade e diversidade. Com o Observatório, as pessoas se conectam e compartilham suas experiências. É um ponto de encontro para refletir, debater e questionar. Acesse inglesnasescolas.org e participe do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. Great, so I hope you enjoyed that video. I also invite you to access the website and stay tuned. There's also some great content there already. And I think the link to the Observatory for English Language Teaching will be posted in the chat box, inglesnasescolas.org.
And so I invite you to also please go and have a look. It's a great site, such rich in content and research and insight. Thank you. Bom, muito obrigada, Andrew, por suas palavras. Agora chegou a hora do agradecimento, né? Dos agradecimentos. Estamos muito felizes em contar com a participação de professores de diversas regiões do Brasil. Obrigada por se apresentarem no nosso chat. Agradecemos os governadores e secretários de educação e a todos os educadores dos estados piloto, Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco e São Paulo, e também educadores dos estados de Minas Gerais e Ceará. Gostaria de reforçar o agradecimento feito pela encarregada de negócios do governo britânico no Brasil, Liz Davidson, aos governadores e secretários de educação dos 5 estados piloto do programa. Agradecemos ao governo do estado do Amapá, na pessoa do governador senhor Antônio Valdez Góes da Silva, e da secretária de Educação, senhora Maria Gorete da Silva e Souza. Agradecemos ao governo do estado do Mato Grosso do Sul, na pessoa do governador senhor Reinaldo Azambuja e da secretária de Educação, senhora Maria Cecília Amêndola da Mota. Agradecemos ao governo do estado do Paraná, na pessoa do governador senhor Carlos Massa Ratinho Júnior e do secretário de Educação, senhor Renato Feder. Agradecemos ao governo do estado de Pernambuco, na pessoa do governador senhor Paulo Câmara, e do secretário de Educação, senhor Frederico da Costa Amâncio. Agradecemos ao governo do estado de São Paulo, na pessoa do governador, senhor João Dória, e do secretário de Educação, senhor Rocieli Soares da Silva. Agradecemos também, mais uma vez, a todos e a todos que estão interagindo conosco pelo Zoom e no YouTube. Bom, findados os agradecimentos, a partir de agora, nós vamos trazer para você os convidados que vão falar sobre a relevância da língua inglesa, quais os desafios e as tendências sobre o ensino do idioma, e também a necessidade de termos mais pesquisas e evidências e abordagens diferenciadas para a maior qualidade dessa aprendizagem. Para dialogarmos mais sobre isso, nós teremos 3 sessões. A primeira delas é sobre a importância da língua inglesa em uma sociedade global. Para mediar essa sessão, eu convido Ana Paula Morales, jornalista e fundadora da agência Bore. Olá, Emília, obrigada pela apresentação. Boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui hoje. Então, eu sou Ana Paula Morales, como a Emília disse, eu sou jornalista de Ciência e Educação da agência Bore, e eu vou mediar as 3 sessões que a gente tem agora no evento, a partir de agora, né? Então, para falar sobre esse tema que a Emília já apresentou, que é a importância da língua inglesa em uma sociedade global, eu convido David Crystal, que é professor honorário de linguística da Universidade de Bangor e uma referência em língua inglesa. David também é escritor, editor, palestrante. Ele tem mais de 120 livros publicados sobre vários aspectos da língua inglesa, incluindo a Cambridge Encyclopedia of the English Language, que está agora em sua 3ª edição. E o seu livro mais recente foi lançado em setembro, e trata do intrigante vocabulário do passado, da era vitoriana, e tem o título That's the Ticket for Soup, Victorian Views on Vocabulary as Told in the Pages of Punch. E hoje ele vai conversar conosco sobre a importância da língua inglesa na sociedade global. Essa sessão será no formato de um bate-papo. Então, nos minutos finais, eu vou fazer para o David as perguntas enviadas por vocês que estão nos acompanhando. Então, os participantes que quiserem mandar as perguntas podem enviar desde já no botão Q&A, que é de perguntas e respostas, no Zoom. David, first of all, thank you very much for your presence at this launch event for the Skills for Prosperity program and the Observatory for English Language Teaching. It is a great pleasure to talk to you. Oh, Anna, it's not as big a pleasure as I have to say. I mean, it is an absolute delight to be back in Brazil again, even if only virtually. Boa tarde, boa noite. Oh, I came to Brazil many times in the 1960s and 70s, and more recently than that.
And I have the happiest of memories, always with the British Council, of course. That is, I would not have been there without the British Council. And it's an absolute delight to be part of this amazing development, really. The concept of an observatory is really a very wonderful notion to observe in all the senses, not just visually, but auditorily as well, is a powerful, powerful metaphor for what needs to be done. So, a real pleasure to be with you, and thank you for the invitation. Thank you. So, David, to start our conversation, I'd like to know, what trends do you observe in the English language? Current trends in English, wow, yes. Oh, everything is changing, isn't it? I mean, a year ago, who would have predicted the situation we are in now? And in a sense, the pandemic situation has summarized one of the most important things about any language, but English, of course, in particular, that it always changes. There are two big factors driving any language. One is the need for intelligibility. We have to understand each other. The other is the need for identity. We have to relate to who we are and where we are from. And both of these are affected by change. So the two big problems facing any teacher in any classroom, or any researcher for that matter, is how to keep pace with language change, and the consequence of change, language variety, language variation. That is the problem. You know, once upon a time, it was so simple, wasn't it? Oh, you teachers out there, there was British English, there was American English, and we all knew where we were. It was pretty straightforward. And now, these days, woof, we have all kinds of Englishes. The plural is there, isn't it? Englishes from all over the English-speaking world and beyond the English-speaking world, because any country now, regardless of whether it has a history of or tradition of English language teaching, is having to encounter the language and get involved in it. And so the fact that there is so much variation out there is an added complication, but also an added excitement and an added incentive, and the sort of thing that an observatory is very much going to focus upon. And we'll talk more about this in a little while. So that's the general background, but it reduces to two big thrusts, if you like, to do with intelligibility on the one hand and identity on the other. The first is that intelligibility means the promotion of some sort of standard. That's what standards are for. Standards enable us all to live together and communicate in a sensible way. So the notion of standard English has always been a dominant feature of the tradition, like standard Portuguese and standard everything, you know, but standard English. The complication, of course, has been when identity interferes with that notion of standard, and you get local standards emerging around the world. Well, we all know about British English and American English, but now, of course, we have Australian English and Indian English and Brazilian English too. We'll talk about that in a moment, perhaps. And all of that has complicated things for the teacher, and we can discuss how you resolve that in a few moments. The other big trend, so the first trend, really, to sum it up, is global English has produced global variation. The fact of the matter is that when English arrives in a particular country, the people who adopt it immediately adapt it to the needs of their situation, and it becomes theirs. They have an ownership now. That's the big mindset change, isn't it, that there's been in the last few years. Once upon a time, ask the question, who owns English? Answer, well, the British do, of course. And then later, the Americans do, of course. But now, everybody does. Everybody who has taken the trouble to learn the language, to use it in a routine way, to teach it, to become at home in it, in their own country and culture, they own it. You own it, all you people watching this.
And remember, you are the majority in the world now. How many native speakers are there of English in the world? Nobody knows for sure. Possibly 400 million, maybe as many as 500 million, something like that. But the latest research on English around the world, how many people speak English in the world? Well, that's encyclopedia that you mentioned, the English Language Encyclopedia. I do a recalculation, came out last year, and I come up with a total of 2.3 billion. That's 2,300 million speakers of English around the world. I say speakers and listeners and readers and writers and signers too, you know, a combination of everything. Well, that means for every one native speaker, there are now 5 non-native speakers. So the center of gravity of the language has shifted in the direction of the non-native speaker, and we can discuss the implications of that in a moment. So that's one of the big current trends, which has really gathered pace over the last, 30 years, I suppose. People weren't talking much about global English 30 years ago, just occasionally. And the figures are quite dramatic, because in 1997, when I did the first edition of that encyclopedia, the figures were 1.5 billion people speaking English. 7 or 8 years later, for the second edition, 2 billion people speaking English, and now 2.3 billion. So you see, in the last 20 years, we've had an increase of almost 1 billion speakers. Now, it may not always last like that. We don't know. I mean, there are already signs of it flattening out a little bit. But the increase is continuing, and the direction of observation, if you like, is to move towards the non-native speaker as well as traditionally towards the native speaker. So that, in my view, is the main current trend. There is a second one, but we're going to talk about that separately, I think, Anna, judging by our previous conversation. We're going to talk about the internet and things later. And that, of course, is the other big change, other current trend, the fact that the internet and all the associated developments in social media and everything, that has presented us with new research perspectives and new teaching perspectives as well. So that by way of general background before we start talking about things in a bit more detail, Anna. Thank you, David. So when reading about the role the English language plays in the world, we can find many references, as you have mentioned, to global English, world Englishes, English as a lingua franca. What differences or similarities do you see between them, and what are their pedagogical implications? It would be nice if you could explain what each of them mean, because our Brazilian learning standard called BNCC makes reference to English as a lingua franca, for example. Oh, right, yes. Well, it's difficult because things have changed so rapidly that the terminology always takes a while to catch up. And there will always be different definitions of some of these general notions. I mean, clearly the concept of a global English, a world English, is self-evident. English is the first lingua franca of the globe, although other languages have had important international roles, such as Portuguese and Spanish and French, and of course, earlier on, Latin. Nonetheless, no language has ever reached into so many countries before, every country, I would suspect, and in such a powerful way. And if English isn't the mother tongue or second language or foreign language of a considerable number of people in a country, it is certainly the first language being taught in schools, as Andrew was mentioning earlier on. This is a big development in Brazil, as in several other parts of the world also. So the first thing to realize is that these general terms like world English and global English and so on are not theoretical terms. They are simply attempts to describe a phenomenon that has taken place. English is a world language, so one calls it world English or global English or something like that. The second question, though, is trickier, because then you ask, well, what kind of English is it that is this global English or world English? And that's where things start to get a bit complicated,
because there isn't any such thing as a single variety of English that is universally used. Now, we mustn't overstate the differences. If you compare, for instance, British English and American English, and ask, how many differences are there between those two standards? There is standard British English, spoken and written by educated people in Britain, and there is standard American English, the equivalent over there. How many differences are there in vocabulary, in grammar, in pronunciation, in spelling? And of course, you notice the differences, but when you try and add them up, you don't get a very large number. Only about, I don't know, 5% of the English spoken in the two countries is distinctively British or distinctively American. I remember when Randolph Quirk and his associates were compiling the big comprehensive grammar of the English language a couple of decades ago, and they covered British English and American English grammar in that big, huge volume, big fat volume, 2.8 kilos worth of grammar in there. And I did the index to that book. And so one of the things I did was I counted up all the differences between British and American English grammar that were covered in that huge volume. And I ended up with only a few dozen points of difference. Some English people say it's 1/4 to 5. Many, not all, Americans say 1/4 of 5. You and I in British English might say, I have just eaten. Americans on the whole would say, I just ate. That sort of difference. How many differences like that are there? Not that many. A tiny proportion, less than 1% of all the grammatical rules in English differ between British English and American English. In vocabulary, of course, rather more. The sort of thing. British cars have a boot and American cars have a trunk, that kind of difference. And then there are differences in spelling too, of course, and differences in pronunciation. But when you add them all up, I can have a conversation with an American friend and we will understand each other, 99% of the time. And the occasional 1% will be solved pretty quickly by a clarification. You have to learn that 1%, of course, and it's important to know it. I had to learn this like everybody else. I'm still remembering now my very first visit to America back in the 1960s, my very first time. And I go into a little cafe, a diner at breakfast time. And I join a queue, a line. And I get to the front of the queue, the line. And the guy says, what do you want? And I say to him, I'd like some eggs. And he says to me, how do you like your eggs? And at that time, I had never been asked that question before. It wasn't a sort of British question, it was very much an American question. How do you like your eggs, And I didn't know how to reply. So I said, cooked. And the guy looked at me, as indeed wouldn't he, as if to think I was from a different planet, which I was actually from, because I was from Wales. And he says, buddy, look, do you want them once over lightly, sunny side up? And he gave a whole raft of idioms, which now I know, but at the time I did not know. So, sometimes those differences are important and they can cause a breakdown in communication, but not very often. So the first message with those terms is to realize that although the concept of world English or global English or whatever you like to call it does not mean a universal identity all over the English-speaking world. Nonetheless, the concept of a world standard English is not far away. The differences are important, but they are not massive. Now, the other term you've mentioned, English as a lingua franca, this is rather different. Here you have to appreciate that there are two senses to this expression. I can talk about English as a lingua franca generally, meaning English is a lingua franca. That is, it is a way of communicating between people who otherwise might not have a language in common. And that general sense is uncontroversial and has been around for a long, long time. Against that,
you have to appreciate that there has been a very important movement in English language studies and English language teaching over the past 20 or so years, a bit more maybe, called English as a Lingua Franca, or ELF for short. And this has a rather different agenda, because the idea here is to recognize for the first time that as English has gone around the world and developed these different varieties, not just now British English and American English, or Australian English and the other native speaking traditional Englishes, but Singaporean English and Indian English and Indonesian English, or now to go to your part of the world, Brazilian English and so on, Swedish English, Russian English, all of these, where English has developed a considerable number of local speakers. Gradually, a new kind of English has emerged, which is going to be a mixture perhaps of British English and American English and other kinds of native speaking English, but will also develop local variations, which from a traditional point of view would have been considered wrong because they don't correspond to the native historical tradition. But now, people voting with their mouths, as it were, they have to be considered perfectly appropriate usages in the context of the country and the culture where they are appearing. And it is no longer the case, according to the English language, English as a lingua franca agenda, that one should judge these newly developing varieties against the standards of the traditional British and American and Australian and other kinds of English norms. And this is a hugely important development. So now one has, in a sense, learned to respect the local linguistic identities of the Englishes that have been shaped by local culture and local usage in various parts of the world. Now, the term culture is very important here. We're not just talking about grammar or pronunciation or vocabulary. That is the way in which it's been largely explained hitherto. One looks at the way in which a local grammatical usage has developed in a particular part of the world. For instance, when I went to Egypt some years ago, and I arrived off the plane, and the person meeting me said, "Welcome in Egypt." And in many other parts of the world too, I've heard that welcome. Welcome in Brazil, maybe. I don't know. Do you use it there? It's widespread. Not welcome to Egypt, which would be the traditional standard British standard way of doing it. Welcome in Egypt. And my first thought was, oh, he's made a mistake, But no, because everybody said it, including the British Council Director of Studies there, I have to say. Everybody said it. It was a local expression, just like British English says 4:45, American English says 4:45. In many parts of the world, instead of saying welcome to the place, they say welcome in the place. Fine. I don't have any problem with that sort of thing at all. But there aren't that many local grammatical usages that identify the locality, or at least as far as we yet know. The biggest project on English as a lingua franca has begun to collect massive quantities of data to try and establish what these new grammatical norms might be in the different parts of the world. It's a huge project, and they've only made a certain amount of headway, so it's too soon to say exactly what the results are going to be in the long term. That's one of the things that Observatory could very usefully do in Brazil, capture the notions of what Brazilian English actually means in a lingua franca context. And I don't mean by Brazilian English the sort of mistakes that a learner might make in the early part of learning to speak English in a Brazilian school, for instance. No, I don't mean that. I mean the kind of English that is used by fluent speakers of Brazilian Portuguese, speakers of Brazilian Portuguese who speak English fluently when they are talking English amongst themselves,
what localisms are part of their natural way of interaction, which they might not even notice because it has become second nature to them. This is what I mean by a localized variety of English, a Brazilian English. It might be certain types of pronunciation that are typical of the country, which in the old days, you see, might have been considered wrong. No, Brazilian English pronunciation is brilliant. It's lovely. It's like every other localized accent of English. I love them all. I don't want everybody speaking a single accent of English around the world, even if that was theoretically possible. I don't want it. I don't want to go into a garden and see just one kind of flower all over the garden. I want to see a diversity of flowers in the garden. And I want to see a diversity, to hear a diversity of accents in the English-speaking world. And the Brazilian accent is gorgeous. And I spent a great deal of time trying to get it right when I was there years ago. But it's not just accent or grammar. It's culture, you see. So I meet you and we're talking together in English in Brazil. And you in the conversation are making all kinds of allusions to local Brazilian phenomena, culture, fauna, flora, music, escola de sambas, all sorts of things you're talking about. And I, as an English speaker, do not know what you're talking about because I don't share that cultural background until, of course, I get to know the country, and then I will learn all these things. You know the sort of thing I mean. The way you talk about your politics, the nicknames of the political parties, the nicknames of the politicians, the newsreaders, the favorite newscasters in Brazil, the people on television, the celebrities. Second nature to you. To me, this is foreign culture until I get to know it. All of that is part of what I mean by a lingua franca element in the Brazilian setting. And just to give you one very specific example of what I mean, you'll always sense it from the other side. So when you hear somebody from a different culture speaking, you immediately sense the cultural barrier, the divide. So here we are. Here's my watch, right? It isn't very Bond Street. Now there we are. If you know London and you know Bond Street, you know what I'm saying. I'm saying that my watch is not a very expensive watch because Bond Street is the most expensive street in London. Now translate that into Brazilian English, as it were. You are now chatting away there and you hold up your watch and you say, oh, this isn't, and now you refer to some street in São Paulo or Rio or wherever, and I do not know what you mean because I do not know the significance of that street. You see what I mean? That is the kind of thing which identifies the evolving English identity of these different parts of the world. And that is what English as a lingua franca ultimately is going to come to terms with. Not just the grammar, not just the vocabulary, not just the pronunciation, not just the spelling, but the cultural identity of the country as well. Okay, thank you, David. It was very, the examples were very good. Sorry, and I give long answers to short questions, but then you see, these are complex issues, aren't they? They're enormous issues. They need lots of illustration. Yeah, and they are great. So the next question is about your recent paper, which is entitled Global English and Social Injustice, The Need to Listen. You discuss the relationship between language and the economy, and you suggest that we need to do more listening. Who should be listened to when you think of the teaching of English in countries like Brazil, and why? Oh, well, the answer is everyone. And that's the point. One listens. That's what the observatory is going to have a very powerful role in doing. Andrew summed it up very well in his introduction. English as a language of, and he had various things to say, but especially a language of aspiration. That's what it's all about. You know, why do you learn a foreign language?
for all sorts of reasons, of course. You might want to study the literature, you might want to be a tourist and so on. But most people feel that when it comes to an international language, it's a language that is going to be helpful to them. It's going to improve their quality of life. It is going to get them maybe a better job and so on. And this aspirational element is something that can only be discovered by listening. It is not something that you or I can think up out of our heads. I mean, of course, any of us can think up immediately. I can say, yes, I know what people want. They want English because, and I can put my interpretation on their wants. Well, I'll tell you, when I've gone to various places and actually asked people what they want from learning English and why they want to do it, I have been knocked over sometimes by the nature of the need, the nature of the opportunity, the difficulties facing the people to achieve the quality of life they're looking for. I remember now, I was in South Africa and was being driven around again by the British Council, and I got to be very friendly with the British Council driver. And I was talking to him about his family, and because we got friendly, he was telling me about the situation there. And I said very naively at one point, well, of course, it's so much easier these days, Patrick, to encounter English because you get it on the internet so much now. And he almost went off the road. You know, he looked at me and said, the internet, yes. How do I get on the internet? I said, well, you get a terminal. And then, you know, it dawned on me, and he explained. In the part of the country where he lived, there was one large, you know, those big containers that you get on ships, huge container, and that was their internet cafe, if you like. And inside there were a dozen computers because they'd been given by some philanthropic organization. And there was a queue of people outside. He brought me to see it. Queue of people outside. And I said, why is there a queue if there are so many computers? He says, we have electric power for only one. There is a generator outside which generates enough power for one computer. So everybody has to wait their turn before they get to use that computer. What chance have we got to use the computational network to foster the English language skills of my children who want to have these things? Things have improved a bit with mobile phones, cell phones, and things like that. But nonetheless, when you start asking ordinary people about the difficulties they face trying to engage with the English language world, then you discover all kinds of stories. And these are the things we have to listen to. And these are the things that we have to try and make good in some way. It can't be done by any one organization, but it can be done by partnerships of various kinds. But the first thing is the diagnosis, as speech pathologists say. Get the diagnosis right before you engage in the therapy. And so listening is so important. And that's why I wrote that paper. Good. David, we have you have just mentioned internet, and I'd like to know what is your view about how technology is affecting the way we communicate and what is its impact on language. This subject, it is related to the question from the audience. Luciana Cury, Yep. She asks if you could please elaborate about the power of social media and apps on the dissemination of English language and how this kind of media can help in teaching and learning. Wow. Yeah. So are you ready for another hour of answer to this? This is a huge topic, isn't it? But so relevant these days. There are two answers, first of all, to the question, what has been the impact of electronic media on a language, any language? But of course, we're talking about English this evening. And the first one is, it has had a major impact. And the second answer is, it has no impact, or hardly any. Now, what do I mean by that paradox? It has had a major impact in that it has offered us new opportunities, new communicational opportunities that were never there before.
So it is now much easier to access, assuming you have the technology. Back to what I said a few moments ago. Assuming you have the technology, it is now much easier to access English in a global way. So you imagine, 20 years ago, if I wanted to find out about South African English, or indeed the English in Brazil or anywhere, how would I do it? I'd have to go there, or talk to a friendly South African if I happen to have a friend like that. These days, it's so easy. I just go online, and there are the South African newspapers and the South African radio, and the same for any other part of the world. So it's offered us fresh opportunities. And these opportunities are there not just in the spoken language, but in the written language as well. So it's giving us a new insight into varieties of English that were not there before. Once upon a time, the only kind of English that most people would ever have encountered outside of their classroom would have been the English of the BBC, for instance, or the Voice of America or something of that kind. In other words, a fairly formal kind of English spoken by newsreaders and others, very standard, very little opportunity to hear the English spoken every day on the streets in a regional way by ordinary people around the world. Take received pronunciation, for instance, the accent of the, as it were, the educated elite of England. The accent that probably many of you out there learnt when you were learning English, unless you learnt American English or something. And an accent that is widely used around the English teaching world. Remember, it is spoken by only 2% of the population of England. 2%. It's not spoken here. I'm speaking to you from my home in Wales. You don't hear it in Wales very often, or in Scotland, or in Ireland, and in England, actually not all that often. But of course, it is the dominant accent of the BBC and various other institutions. And so it is the accent that has become the accent of choice, as it were, traditionally, and the accent probably that you might get examined in, and the materials are in, and so on. But, if a student grows up thinking that the only kind of English they're going to hear when they get to the UK is RP, they're going to have an awful shock. In other words, there's a difference here between production and comprehension. From a production point of view in a classroom, if you're used to teaching RP and standard British English, then of course one will carry on doing so because that is the norm for you. That's the dialect you know best and the accent you know best, and the examiners might expect it, and so on. But in terms of listening comprehension, everything surely has changed. And especially because of the internet, it's now possible to access these different varieties of English in a way that was not possible before. If you don't know the site, go to IDEA, I-D-E-A, the International Dialects of English Archive. It's arranged by a chap in the United States, in Kansas, and it contains hundreds of examples, well-recorded examples of different English accents and dialects from all over the world. He intends to try and cover all of them one day, but at the moment, it's a very fine collection. That's the kind of thing I mean. Get your ear tuned in. And of course, from a writing point of view, get your eye tuned in to these variations, because now you can see them much more readily than ever before, thanks to the internet. Novels and poems and plays and dialogues and blogs, and now we're getting onto social media, and all the tweets and Facebook posts and everything where the local way of writing, and on YouTube, of course, of speaking, is going to become a feature of the posts that people make to each other. And the worst nightmare for a teacher is for a teacher to say to somebody, now this is how it is in English, and this other way is wrong. And they go and look on the internet, and they go into Facebook or Twitter or somewhere, and they come back the next day and say, teacher, look what I found on Twitter yesterday. What you said this was wrong, but it's being used by a lot of people on Twitter. Now you're in trouble, oh teacher.
far better to say, this is one kind of English that has been used in certain circumstances. It's a traditional standard form, but you will also encounter the following, which you shouldn't use if you want to be formal and traditional and apply for a job and so on, or whatever. But in an informal, everyday spoken context, you are likely to find the other. In other words, the notion of correctness is being replaced here by a notion of appropriateness. One kind of style is appropriate for one circumstance, another kind for a different one. And whereas traditionally students might not have encountered these varieties readily, these days it is so easy because of the internet. And remember that for every 1 hour in the classroom where they're being exposed to your standard English in class, they have how many hours online where they're being exposed to all these other varieties and picking up all these usages. And it's so important for the teacher to point out that the usages are fine in their own place, but be careful about using them in circumstances where people will expect you to use a more formal variety of English. So the internet is helping us to develop our sense of fluency, in a sense, listening and reading fluency, as well as our sense of appropriateness around the varieties of English around the world. So that, I think, is the main use of the internet. That one uses it cautiously, critically, but one welcomes it. And the reason is because the students are there before us. For them, for you and me, for me, certainly at my age, books are central and the screen is marginal. For students, the screen is central and books are marginal. And we've just got to take that mindset on board when we're trying to reach out to them and cross that generational divide. Good. Thank you. Thank you, David. We have 10 more minutes, so I think we can have 1 or 2 questions more. Good. The next one is, we're speaking now to decision makers, school leaders, and practitioners who are watching us. And in your view, what is the reason for students to learn English today? Well, this is listening once again, isn't it? Listening and asking them the questions and developing a trust relationship so that they don't feel they have to give you the expected answer. That's the thing. You know, you go up to a student and say, why do you want to learn English? And he'll say, so that I can understand Shakespeare or something, you know, and they give an answer which is what they imagine to be the expected answer. Amongst their friends, however, they want to learn English to understand the latest rap that somebody's using out there, to get into the pop music world and understand the lyrics better, maybe to develop their own little pop group, because virtually everybody around the world is producing pop music in English these days, as well as in their local languages. But, you know, that is the way things have gone. So they want to sing in English. And that means developing different kinds of pronunciation styles and things like that, you know, a sort of transatlantic, semi-British, semi-American singing style that so many pop singers use. You know, that's one of the sorts of reasons. Another reason might be to do with some local identity development that's taking place. There might be a health reason, you know, especially if you've got a handicapped or disadvantaged kiddie who wants to learn English in order to reach out to other people who share that difficulty around the English-speaking world, you know, pen pals, as it were, or audio pals, relating to their individual condition. So many reasons. But just going into a classroom and saying, right now, everybody, why do you want to learn English, is not going to get the answer. It takes quite a lot of time and trust and one-to-one in order to see what exactly the kids want out of their English learning experience. The other thing the teacher can do, of course, is to broaden their horizons. It wouldn't be enough to say, oh, well, that's it then. We'll just teach you pop music English and that's all you need to do. No, of course.
You need to demonstrate that there are other walks of life. But then that's what education is all about anyway, isn't it? So I'm telling you what you already know, and how dare I do that? But they need to know that any educational experience is going to have an English language dimension these days. Especially, for example, if they're into science. They need to know that 80% of the publications in world science is in the English language. It's decreasing slightly, but it's, you know, somewhere between 70 and 80% in English. So if they want to be a scientist, if they want to go to the moon, if they want to play with rockets and all the sorts of things that kids want to do, then English is going to be a very important tool to enable them to do that. Or it might be that they want to grow up and be an actor or an actress or a stand-up comedian or whatever it is. You know, what turns kids on these days? And one must not assume that one knows the answer. I learned this the hard way. A few years ago, I wrote a book called A Little Book of Language. It was aimed at 12-year-olds. And I wrote the book introducing them to language as a subject. And I thought, I'll write it at a level that 12-year-olds will understand. Well, I thought I knew that because I've had 12-year-olds of my own. You know, my own kids have been 12 at one point. So I thought I knew how to talk to 12-year-olds. So I wrote the book. And then I thought, I'll get a 12-year-old to read it just to see. So I gave the manuscript to a young friend of mine from down the road. And as a professional reader, paid them to read the book and gave them the instruction, underline anything you don't understand. And she underlined the odd usage here and there, the odd technical term. But you know, when we got to the chapter on pseudonyms, that is, names that you adopt when you don't want to use your real name in public, like a film star's name and so on, I used as one of my examples, John Wayne. And she underlines John Wayne. Now, how many of you out there would also underline John Wayne? Or would you, like I did, say, you don't know who John Wayne is? Have you never seen Stagecoach? And she had no idea who John Wayne was. Only one of the most famous cowboy film stars in history. And I went on and on until I realized that, I said, she doesn't watch films. She doesn't know those people. And so I thought, I'm going to have to change my examples. So I said to her, well, who do you know that's got a false name? And in the end, we found ourselves exploring pop music once again. People like Eminem, you know, and Lady Gaga, and people like this, in order to find examples of people who have adopted a false name in order to be a celebrity. Well, that illustrates the generational gap. You see what I mean? Any of us can assume that what we say will be understood to the youngsters. But only by talking to these youngsters do we realize that, in fact, there is a big generational gap. And it's something that somehow we've got to bridge. And one of the ways of doing it is by listening and collaborating and respecting their points of view. It does make a lot of sense. Thank you. We have one last question. We're going to try to be very quick, but it's another question from the audience. And Kaina Perry asks, in your opinion, which approach to in-service teacher education can potentially lead to major educational reforms, such as the BNCC in Brazil, which is the standard education? Well, you know, this is a question I can answer very, very easily and very, very quickly. I have no idea. And the reason, you see, is that I'm not a teacher. I mean, I'm a teacher in a general sense, obviously, but I have never been in a classroom and done the hard job that you guys have to do. I'm a linguist. I'm a general linguist. I'm an English language specialist. I spend my life studying languages and trying to understand them and then writing books about them and so on to try and keep people up to date and everything like that.
That, in a sense, is the easy job. The difficult job is carried out by three groups of people. One group are interpreters. Another group are translators. Another group, and I see it wonderfully in front of me, is sign language interpreters. And another group are teachers. You have the difficult job. You have got to assimilate all of this and try and grade it and do all the things that the questioner has just asked me about. But I don't know how to do this. The thought scares me, I have to say. I've only been into classes once or twice. I've been in several times as an observer, but only a couple of times have I ever had to teach a class at a young level. And that was because the teacher never turned up. She was ill one day, and the headmaster said, well, can you take it then? So I said, yeah, no problem. And I went in and I tried to teach this class of 12-year-olds. And I tell you, after 45 minutes, I have never felt so exhausted as I did then. And you guys have to do this all day and every day. Listen, if I was in charge of the world, I would want this point recognized, that the difficulty of English, of language teaching generally, is second to none. There is no more complicated aspect of human behavior than language. And you guys have to teach this. So if I were in charge of the world, I'd want English language teachers, language teachers, teachers generally pay increased by a factor of 4 at least to justify the difficulty that you have. There are easier jobs like rocket science and brain surgery, but teaching is tricky. So no, I can't answer the question, but I do applaud very much those of you who are having to do it. David, thank you very much for your words. They were very informative and enjoyable for everyone who is here with us today. I enjoyed a lot. Conversations like this make us think about our own experience learning a language, and also inspire us to think of a broader perspective for English in Brazil. So thank you very much for your words. It's been an absolute delight. And as I say, it's cold, windy night here in Wales. I wish I was in Brazil now, but that cannot be. So thank you, everybody. Have a great observatory, and all power to you for the future. Thank you. Bom, muito obrigada, David, pela participação e importantes colocações. Bom, estamos honrados com a presença de gestores e profissionais da educação das regiões Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, Graças a vocês, o nosso evento está em todo o Brasil. E aí eu aproveito essa deixa para fazer mais alguns agradecimentos. Bom, gostaríamos de agradecer pessoas das equipes técnicas que estão trabalhando diretamente conosco para que o programa chegue aos professores e professoras, representantes da Secretaria do Amapá, Carla Castro, Neurizete Oliveira, Danielson Miranda e Marlúcia Fernandes, representantes da Secretaria do Mato Grosso do Sul, Alessandra Becker, Norma Rocha, Maria Cláudia, Hélio Dair e Davi Santos, representantes da Secretaria de São Paulo, Valéria Tarantello, Jucimeire Bispo, Caetano Siqueira e Bruno Iqueut, representantes da Secretaria de Pernambuco, Carolina Ferreira, Adriana Lima e Ana Selva, representantes da Secretaria do Paraná, Vanessa Rutes, Rony Vieira, Ander Fábio Lima, Daniele Risse e Lucy Gol. E com muito entusiasmo que seguimos a nossa programação por aqui, podendo contar com a audiência de vocês. Na próxima sessão, nossos convidados vão discutir a importância de conhecermos mais sobre o contexto da educação no Brasil e, de forma geral, incluindo o ensino de inglês. O tema é Dados Educacionais, Informação e Comunicação, Experiências em Plataformas Online. Para essa sessão, teremos 3 convidados. Tiago Borba, do Observatório de Educação do Ensino Médio e Gestão do Instituto Unibanco, a Cíntia Gonçalves, do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa do British Council, e Rayana Ribeiro,
do Centro de Referências em Educação Integral. Lembrando que os participantes que quiserem mandar perguntas podem enviar no botão Q&A de perguntas e respostas no Zoom. Bom, é com você, Ana. Obrigada, Emília. Bom, o foco da nossa conversa com os convidados que a Emília acabou de apresentar é a importância da disseminação de dados, informação e experiências em educação para compreender, monitorar, avaliar e propor soluções para o contexto brasileiro. A ideia é discutirmos a partir dessas experiências com plataformas online, os desafios e perspectivas para que o conhecimento sistematizado possa apoiar práticas, pesquisas, tomada de decisão e políticas públicas na área. Eu vou fazer algumas perguntas norteadoras que servem para todos os palestrantes, para que possam responder à luz das suas experiências e sobre os projetos dos quais eles participam. Se todos estiverem de acordo, podemos seguir a seguinte ordem. Primeiro a Cíntia responde, depois o Tiago e a Rayana. E como o tema é muito interessante, mas o nosso tempo é curto, eu peço, por favor, que os palestrantes sejam breves nas respostas, algo em torno de 2 minutos cada, e para que a gente possa seguir na conversa, né? Bom, então eu começo com a Cíntia. Boa tarde a todos, obrigada pela participação, a todos e todas. E eu começo com a Cíntia, com essa pergunta que vale para todos, né? Cíntia, como que surgiu, de onde veio a ideia do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje para poder discutir sobre o ensino da língua inglesa e junto o lançamento do Observatório. O Observatório, então, ele é uma iniciativa do British Council, como parte, como vocês já viram, do programa Skills for Prosperity. E, como parte desse programa, o objetivo do observatório também é apoiar a melhoria na qualidade do ensino de inglês na rede pública de uma maneira inclusiva. E como que a gente vai fazer isso? É congregando dados, pesquisas, insights sobre o ensino da língua inglesa no Brasil em uma plataforma online. Dentro do observatório, depois vocês, né, quem já teve acesso ao link do observatório, e depois vocês vão poder ver com mais cuidado, a gente tem uma frente que é voltada a conteúdos, então a gente vai ter produções mais técnicas, como policy papers, mas também peças mais jornalísticas, no sentido de trazer o ensino e aprendizado de inglês mais próximo do nosso público. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma curadoria de conteúdo a partir de diferentes fontes, por exemplo, pesquisas da área, reportagens e materiais que são voltados a esse ensino. Uma outra frente do observatório é dedicada a eventos, insights e discussões com diferentes atores da área de ensino da língua inglesa. Então, a gente está pensando muito em tomadores de decisão nos diferentes governos, mas a gente está pensando em pesquisadores e também em professores e educadores. O observatório, ele também vai servir como um disseminador de resultados e aprendizados gerados a partir da implementação do programa de Skills for Prosperity, incluindo materiais e referências produzidos através dele. Então, o observatório, como nosso diretor, presidente do British Council já falou, ele é o primeiro observatório para a língua inglesa no Brasil e no mundo, e a ideia é, de fato, trazer todas essas informações e congregar essas informações para a gente trazer o ensino e aprendizado de inglês para a pauta de uma maneira inclusiva e também democrática com as diferentes audiências. Obrigada, Cíntia. Parabéns. Acho que vale até mencionar que o site que o David mencionou na fala dele sobre as pronúncias, o IDEA, também já está listado lá no observatório, então tem muito conteúdo legal lá. E agora eu passo a palavra para o Tiago, do Observatório de Educação, Ensino Médio e Gestão, para você contar um pouquinho sobre a ideia, de onde surgiu a ideia do observatório. Certo. Primeiro, eu quero agradecer o convite, para cumprimentar as colegas aqui do painel, Cíntia e Rayana, e a Ana aqui como moderadora do nosso encontro, e parabenizar o British Council, tanto pelo evento como pelo advento aí do Observatório da Língua Inglesa. Muitos parabéns. Aqui no Instituto Unibanco, a gente tem o foco no ensino médio público e em gestão, fundamentalmente, e a gente fez
uma pesquisa referencial em alguns observatórios já disponibilizados no Brasil e algumas outras plataformas, e a gente viu que tinha um nicho específico sobre ensino médio de gestão bem potente. Além disso, como todos os observatórios, tem um acervo bastante repleto de documentos, dissertações, teses, materiais, etc. O nosso acervo, o nosso centro de documentação, tem mais de 16 mil documentos, bastante amplo nesse sentido, mas a gente conseguiu fazer uma coisa muito importante, que foi um mecanismo de busca temática. Isso exigiu, na nossa indexação, na nossa catalogação, um vocabulário controlado muito específico, para o usuário conseguir navegar pelo observatório e fazer uma busca. Nossa referência, obviamente, sempre é o Google, em termos de busca, mas que ele conseguisse, a partir de uma palavra-chave, de uma expressão-chave, a busca varre as 8 seções do nosso observatório e traz conteúdo específico sobre essa temática. Então, isso foi muito rico aqui para a gente. E a gente fez uma experiência muito bacana, Ana, que foi durante um período grande, que durou mais ou menos um ano e pouquinho, a gente ficou numa versão beta, ou seja, uma versão ainda de acumular aprendizados a partir da experiência dos usuários. Nossos públicos-alvos são os gestores públicos, seja das secretarias, das regionais de ensino, das escolas, diretores e coordenadores pedagógicos, os pesquisadores das universidades públicas e privadas, e a imprensa também, formadores de opinião. A gente fez um percurso de experiência do usuário a partir dessa versão beta, e em março de 2020 a gente lançou a nova versão, essa que está no ar até agora, e a gente está muito contente que agora, em novembro, atingimos 70 mil acessos individuais no observatório, que para a gente, com uma permanência na páginas e de leitura do conteúdo bastante bacana. Acho que a gente pode passar aqui, acho que o tempo está assim. Então, acho que é um pouco disso, dando um preâmbulo geral. Legal, Thiago, obrigada, viu? Agora a Rayana. Boa tarde, Rayana. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Thiago, Cíntia. Queria agradecer o convite do British Council para estar aqui hoje, testemunhando o lançamento desse observatório. Vida longa a ele. Eu sou Rayana Ribeiro, atuo como coordenadora de programas na Cidade Escola Aprendiz. O Aprendiz é uma organização da sociedade civil de interesse público que atua há mais de 20 anos na promoção da agenda da educação integral no país. Eu estou aqui hoje representando o Centro de Referências em Educação Integral, que é uma das iniciativas que a gente desenvolve na instituição. Acho que para começar a conversa, queria compartilhar com vocês que o Centro de Referências nasce em 2013, tentando responder aí a 4 desafios que o conjunto de organizações que, na verdade, hoje compõem o programa, o British Council é um deles, estava tentando, naquele momento, endereçar, né? Acho que, se vocês me permitem um parênteses, toda vez que eu falar em educação integral, eu não me refiro somente à extensão da jornada, né, a ampliação do tempo na escola, mas a um paradigma, a um conceito de educação que entende que a centralidade do processo educativo está no sujeito que aprende, e que é tarefa, portanto, da educação garantir interações significativas que promovam o seu desenvolvimento pleno, então, para além do desenvolvimento intelectual e cognitivo, olhando para os seus aspectos físicos, emocionais, sociais, e também garantindo as aprendizagens para as nossas crianças, adolescentes e jovens. Então, feito esse parênteses aí, e voltando lá para 2013, a gente tinha um desafio grande naquele momento, que era, embora a gente identificasse que o Brasil tinha desenvolvido uma série de experiências e políticas públicas de educação integral, as informações sobre essas experiências, elas ou não existiam, e aí aqui eu acho que depois, em outro momento, a gente pode falar sobre cultura de registro, sistematização, ou elas estavam completamente dispersas. Então, a gente entendia que essa plataforma, né, poderia, então, reunir, identificar, mapear, sistematizar para, então, divulgar para a população brasileira o que o Brasil vinha fazendo.
O segundo desafio, e eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas nessa época, infelizmente, vários cadernos e editorias de educação dos jornais e revistas estavam sendo fechados, começaram a ser extintos. Então, a gente entendia que havia um público, né, uma demanda por informação qualificada sobre educação e que esses públicos, esses leitores estavam ficando aí sem ter onde encontrá-las. Acho que o terceiro desafio, e ele é menos um desafio e mais uma aposta, era que a gente pudesse desenvolver uma plataforma que disseminasse informação coletada e acho que nutrida pelo que acontece no chão das escolas brasileiras, né? A gente entendia que, além de poder, a partir desse levantamento, compreender melhor como é que a educação integral vinha sendo desenvolvida, vem sendo implementada nos diferentes contextos das redes, a gente também poderia, a partir disso, acho que combater uma visão que muitas vezes é preconizada de que as redes, as escolas, enfim, de que a gente não produz educação de qualidade. Acho que o Centro de Referências, ele nasce tentando desmistificar, né, reconhecendo os desafios, as fragilidades e as necessidades de avanço, mas, sobretudo, podendo reconhecer o bom trabalho que já é feito por professoras, professores, gestores e gestoras. E aí, para terminar, o quarto desafio, eu acho que o Centro de Referências queria, né, ao reunir essas informações e esses conteúdos, poder pautar novas políticas públicas, né, poder pautar novas experiências para novos contextos diversos, como é o que marca a realidade brasileira. Eu acho que, então, não só constituir, consolidar uma memória do que era, em 2013, a educação integral no Brasil, mas criar um site, uma plataforma que pudesse, inclusive, projetar o futuro dessa agenda no país. Legal, parabéns, obrigada, viu, Rayana? Agora, eu vou para a próxima questão, a gente segue a mesma ordem, primeiro com a Cíntia. Queria saber, Cíntia, como que foi começar a iniciativa, no caso do Observatório, né, que está sendo lançado hoje, e, enfim, como foi começar, né? O Observatório, então, ele ainda está nesse estágio inicial, né, então a gente está fazendo o lançamento do Observatório agora. O British Council já tem um histórico de produção de conhecimento, de trabalho próximo aos governos, seja federal, como estaduais e municipais, sempre buscando essa melhoria na qualidade do ensino, do aprendizado da língua inglesa, trabalhando muito próximo da rede pública, tanto na educação básica como no ensino superior, né? E nesse estágio inicial do observatório, então, a gente discutiu muito como que deveria ser esse formato de observatório. Então, a gente fez inicialmente um desenho, e que foi pautado muito por um estudo de boas práticas. Então, o nosso objetivo inicial foi olhar para diferentes observatórios, tanto no Brasil, por mais que não fossem necessariamente voltados à educação, ou ao ensino de línguas, porque para o ensino de línguas aqui no Brasil a gente não encontrou, mas também internacionalmente, para entender esse formato e pensar em qual modelo que a gente poderia desenvolver o nosso observatório, pensando no modelo que trouxesse essa um pouco sistematização de conteúdos, como a Rayana falou, né, e ao mesmo tempo tivesse esse aspecto de acompanhamento e monitoramento para, de fato, a gente pensar, será que a gente está melhorando o ensino de inglês na rede pública, qual que é esse status do ensino de inglês na rede pública, como isso deve ser feito, ou está acontecendo, ou não. E também sistematizar essas boas práticas, que, como bem a Rayana falou, tem muitas boas práticas acontecendo pelo Brasil, mas muitas vezes as pessoas não sabem, né, sobre elas, então é importante a gente poder compartilhar isso também. E aí, então, a gente fez a partir desse estudo inicial, a gente desenhou o observatório e a gente foi validar isso com o nosso público. Então, pensando que o nosso público do observatório são os tomadores de decisão,
tem os professores e educadores, né, da língua inglesa, e também os pesquisadores da área. Então, a gente fez um estudo de audiência para entender se fazia sentido o modelo que a gente estava pensando do observatório, e com isso a gente desenvolveu, então, essa versão beta, também, que é essa versão inicial que a gente está lançando agora, que a gente entende que ainda vai ter que ser bem aprimorada. Quando a gente fez esse desenho inicial da plataforma e colocou ela, pelo menos, no ar para esses testes, a gente fez um novo estudo de audiência para ir testar um pouco essa experiência do usuário, para entender como que esses diferentes públicos utilizariam algumas informações, navegariam pelo site, e com base nisso a gente fez alguns ajustes. Então, a gente está lançando essa primeira versão beta hoje, que é uma versão inicial, que, então, tem produção e disseminação de conteúdo, seja nosso ou de terceiros, e aí a gente espera, entre fevereiro e março, ter uma versão um pouco mais avançada, e a ideia é que a gente traga uma robustez de dados sobre o ensino da língua inglesa e diversidade e inclusão a partir de diferentes bancos de dados oficiais brasileiros, né? O objetivo, então, como eu mencionei, é a gente poder fazer esse acompanhamento sobre si e como a gente está caminhando para um ensino de inglês de qualidade, pensando principalmente a equidade e a inclusão. Além disso, a gente vai ter também uma agenda de webinars, uma newsletter e alguns estudos que o British Council produzirá através do observatório. Mas, claro, sabendo que esse é o nosso pontapé inicial da plataforma e que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, e a gente vai fazer sempre uma escuta do nosso público para entender o que faz sentido em termos de customização e adequação dessa plataforma. Obrigada, Cíntia. Tiago, agora você mencionou, né, que o Observatório de Educação também foi lançado numa versão beta e que em março teve esse novo lançamento. Como que o Observatório tem evoluído como plataforma, em formato, processo, já nesse período? Então, Ana, o nosso observatório, ele tem, acho que como a Cíntia falou, né, ele tem uma âncora na experiência do usuário, ou seja, a gente tem o usuário como referência para a gente aprimorar tanto a editoria de conteúdos. O nosso observatório é composto por 8 sessões, tem uma sessão em debate, conteúdos bastante contemporâneos, e está agora em voga aí na nossa atualidade, por conta principalmente da pandemia nesse momento, mas, né, os efeitos da pandemia na educação brasileira, mas a nossa âncora sempre é o usuário. Então, acho que a Rayana falou bem na fala dela, assim, a gente tem tanto dissertações, teses, artigos e documentos associados, por exemplo, a vídeos de gestores, coordenadores pedagógicos e estudantes do ensino médio sobre um problema específico por qual aquela escola passou e como ele foi resolvido. Então, tem vídeos curtos sobre isso, associados a, por exemplo, conteúdos e artigos que aprofundam um pouco aquela temática. Então, isso a gente ajuda a colocar à disposição, principalmente do gestor, do tomador de decisão, um repertório amplo que pode ser uma referência para ele se inspirar, para ele se apoiar para os desafios que ele vai enfrentar. Além disso, a gente tem um desenvolvimento, eu não posso deixar de falar, a tecnologia é um desafio para todo o observatório, né? Então, como eu mencionei na primeira parte da primeira pergunta, esse vocabulário controlado exige uma indexação, uma catalogação que contribui muito na navegação do usuário. Isso facilita a navegação do usuário. E os modos de visualização também facilitam. A gente tem uma seção chamada Educação em Números, que é uma seção que facilita o consumo de estatísticas sobre a educação brasileira, fundamentalmente do ensino médio, que é o nosso foco, mas a gente vai colocando à disposição do usuário e ele vai selecionando o que ele quer ver muito facilmente, além de roteiros temáticos para ele navegar. É quase um roteiro temático, ele vai navegando por etapas sobre proficiência, sobre abandono e evasão, sobre equidade racial e também sobre equidade de gênero. Atualmente está colocado lá. Então, a nossa âncora sempre é o usuário e fundamentalmente os gestores públicos, nessa primeira 9 meses de atuação fora da versão beta.
Obrigada, Tiago. E agora eu volto a palavra para a Rayana, para ela falar um pouquinho mais, na verdade, também como, né, o Centro de Referência em Educação Integral tem evoluído durante esse período todo. São 7 anos, né? É uma história que vai se renovando quase que diariamente. A gente tem uma equipe, né? Hoje um editor, uma repórter e uma pessoa responsável pelas nossas redes sociais. Acho que a primeira evolução foi essa diversificação dos canais, né? A gente foi entendendo que para poder também, acho que escoar essa produção e disseminar para outros públicos, a gente precisava compor com a plataforma a presença nas redes sociais. Então, a gente está no Facebook, a gente agora tem um canal já há algum tempo no YouTube, e acho que assim a gente vai também ampliando essas vozes, né? Em termos de conteúdo, eu acho que ali em 2013, né, quando o CR é criado, a gente foca bastante parte dessa produção na estruturação de conteúdos que pudessem apoiar a compreensão dos nossos leitores sobre a agenda da educação integral. Eu diria até, pensando um pouco para contar aqui para vocês, que essa é uma dimensão que avançou bastante, eu diria, não dá para dizer que ela está superada, mas acho que ela já não é mais a mesma de quando a gente criou a plataforma. Então, para isso, tem uma seção no site que explica o que é educação integral. A gente tem uma linha do tempo que historiciza, né, esse conceito nas diferentes experiências e também, acho que em todo esse arcabouço que a gente tem de educadores e educadoras e pensadores da educação, que tinham ali a educação integral no cerne dos seus postulados. A gente também criou um glossário, né? Hoje ele tem cerca de 70 verbetes que apoiam os nossos leitores no entendimento sobre os diferentes temas que pautam a educação no país, né? Acho que esse exercício também permanente de tradução, a gente se colocou como objetivo. Hoje a plataforma, ela tem um mapa com experiências, são mais de 250 experiências, geolocalizadas, né, em relação à educação integral, em escolas, organizações da sociedade civil, em comunidades, em territórios. A gente busca essas experiências e traz elas para esse mapeamento. Acho que isso vai dando também para os nossos usuários uma dimensão da distribuição territorial, né? Vai, acho que, tornando visível essa nossa diversidade. E eu diria que, ao longo dos anos, a gente foi também criando especiais temáticos. Então, a gente tem um especial sobre a implementação da língua inglesa, né, com o BC. A gente foi juntos investigar como é que isso poderia acontecer, também está lá no site. A gente tem sistematizado práticas de inovação para o ensino médio, em parceria com as escolas NAVE da UEFuturo, e eu acho que, em termos de produção de reportagem, eu destacaria, acho que a cobertura que a gente fez sistemática sobre o Plano Nacional de Educação e os seus desdobramentos, né, nos municípios e estados. Mais recentemente, a própria BNCC, que traz aí no seu texto introdutório a educação integral como perspectiva formativa. E esse ano, enfim, mais bem aqui coladinho com o que está acontecendo agora, todo o processo de renovação do Fundeb, né, que estava sendo pautado, enfim, se consolidou no Congresso Nacional. De modo geral, a plataforma hoje, ela abriga pesquisas e metodologias, né, que apoiam gestores na implementação da política de educação integral, e também no desenvolvimento de práticas pedagógicas, aí mais focado em professores e professoras. Acho que a gente, só para compartilhar com vocês, isso, esse ano, que eu acho que é um ano atípico, né, tá todo mundo em isolamento social, em casa, em alguma medida, a gente já teve mais de 1.500.000 acessos. Eu acho que esse contexto da pandemia também tem desafiado professores e professoras, né, a buscarem informações em relação à educação. Com certeza, né?
que mostra, né, o quanto é importante essas iniciativas agora, principalmente, mas para o futuro e na educação. Eu queria lembrar aos participantes que quem quiser mandar alguma pergunta pode enviar pelo botão Q&A, que é de perguntas e respostas no Zoom, que a gente faz no final dessa mesa para os nossos palestrantes. Então, voltando à próxima pergunta, eu queria saber de vocês, começando pela Cíntia novamente, qual que é a perspectiva de vocês sobre os desafios de fazer essa ponte entre informação e os tomadores de decisão? Tem um desafio bem grande, né? Eu acho que o primeiro desafio, na verdade, é a pouca informação, na verdade, os poucos dados que estão disponíveis, né? Então, por exemplo, para o ensino da língua inglesa, tem pouca informação disponível para a gente conseguir, de fato, entender como que esse ensino-aprendizado, ele se dá, seja na educação básica, como no ensino superior, e aí eu falo isso pensando de uma maneira mais holística, né? Então, tanto nos níveis federais como estaduais, quais são esses desafios e quais são as oportunidades que a gente tem a partir dessas experiências concretas, sejam elas internacionais, mas muitas das nacionais, né? Como eu já havia mencionado. E claro que também existem estudos, né, então acho que um pouco do que a Rayana falou, essa sistematização, né, e quando existem essas informações, existem uma série de pesquisas e materiais relevantes para a área, mas muitas vezes elas são dispersas, né, é muito difícil de você conseguir achar, então a ideia de trazer tudo isso no observatório é trazer essa facilidade para que as pessoas possam ter acesso a todo esse conteúdo. A gente vai, através do observatório, produzir também conhecimento, porque essa falta de formação, de dados, existe dentro do ensino de inglês. É por isso, por exemplo, que a gente desenvolve essas pesquisas. A gente tem, por exemplo, a pesquisa de 2019, em que a gente olhou para a estruturação e consolidação dos estados brasileiros em termos de ensino de inglês. E também, eu acho que um outro desafio que a gente tem é como passar isso para os tomadores de decisão de um modo que seja acessível, né? Porque às vezes muito dessas pesquisas, desse conhecimento, ou até esses dados, é difícil você conseguir trazer eles, né, para uma linguagem que uma pessoa que não necessariamente é específica da área de inglês, que ela vai entender. Então, eu achei bem interessante, por exemplo, como o Thiago mencionou, que o usuário tem a experiência do usuário, né, no observatório, em que ele vai filtrando esses temas e os dados, ele vai tendo esses dados ao longo desse processo de uma maneira fácil, né, de compreensão. Então, eu acho que esses são os grandes desafios que a gente tem. Então, é a falta de dados, quando existem esses dados, né, um local em que você possa sistematizar, mapear esses dados, sistematizar e fazer uma curadoria, e, por outro lado, transformar isso em uma linguagem que seja acessível para pessoas que não necessariamente são da área do ensino de inglês. Obrigada, Cíntia. Passo a palavra para o Thiago. Obrigado, Ana. Aqui no Instituto como um todo e também no observatório, no nosso observatório, a gente trabalha com umas camadas, vou chamar assim de camadas. Uma camada é a disponibilização dos dados, né, os dados frios, vamos chamar assim. Alguns, como a Cíntia falou, tem uma dificuldade de disponibilidade, outros na educação tem um pouco mais, os dados públicos que estão disponíveis, tanto do IBGE, do INEP e tudo mais. Mas esses dados, eles precisam se transformar em informação. Esse é um degrau que você tem que passar. Ele virando informação, ele ainda não é suficiente para a tomada de decisão ou para ajudar a ampliar repertório, ou ajudar a dar mais referencial para a tomada de decisão. Além disso, tem um outro degrau que ele precisa se transformar em conhecimento. E o nosso observatório tem essa proposta, ou seja, tratar os dados para ele virar informação e virar conhecimento a partir de uma curadoria de conteúdos, e disponibilizar numa linguagem mais acessível, obviamente específica para cada público-alvo do nosso observatório,
conteúdos curados, vamos chamar assim, por nós mesmos do Instituto e por parceiros do Instituto também que fazem isso, né? A Ação Educativa faz isso com a gente, o Instituto Rodrigo Mendes faz isso com a gente, o CERT, o GLE10, vários parceiros do Instituto produzem uma curadoria a partir dos conteúdos do nosso observatório para facilitar o acesso dos usuários. Então, acho que essas camadas de dados, informações e conhecimento que, a partir disso, facilitados por linguagem e por diferentes tipos de conteúdo, seja vídeo, que ajuda muito a compreensão, um artigo que aprofunda aquela questão, ela amplia o repertório, amplia a referência do tomador de decisão e ajuda, contribui para uma melhor decisão sobre um desafio que a rede, a escola, ou qualquer um esteja passando. Além disso, amplia também a possibilidade dos pesquisadores, principalmente universitários da universidade pública ou privada, a ter acesso à informação com uma curadoria mais facilitada. E essa busca que a gente criou no observatório também facilita isso, uma busca temática, né? Então, a gente experienciou isso na versão beta, estamos aprofundando agora, melhorando nessa versão atual. Legal, obrigada, Thiago. Agora, passo a palavra para a Rayana. Obrigada, Ana. Eu acho que, considerando tudo que Cíntia e Thiago falaram, me sinto super contemplada, assim, acho que com o desafio que é se colocar nesse lugar da produção de conhecimento. Acho que para agregar, do ponto de vista da educação integral, eu acrescentaria o fato de que, e eu já mencionei, acho que na primeira pergunta, desse exercício contínuo que a gente faz de poder olhar o debate público sobre a educação no Brasil com as lentes da educação integral. Aqui a gente se propõe cotidianamente e se faz essas perguntas a todo tempo. Então, se a gente considerar a pandemia, por exemplo, o desafio foi pensar, bom, como é que os postulados, né, como é que aqueles fundamentos da educação integral respondem aos desafios que a pandemia tem gerado para escolas e redes. Então, a gente vai precisar pensar mesmo como é que o território, como é que as articulações intersetoriais podem apoiar esse momento, como é que a aproximação com as famílias se faz mais do que nunca necessária para que a educação aconteça, qual é o papel da escola nesse sentido. Acho que neste exercício de olhar a partir da educação integral, pensando a redução das nossas desigualdades, processos equitativos, práticas pedagógicas que sejam contextualizadas, que façam sentido, a gente tenta se aproximar dos tomadores de decisão, qualificando, né, o debate sobre a educação. E aí eu acho que, do ponto de vista da produção de conteúdo, o que a gente busca fazer é identificar quais são as experiências que estão podendo dialogar com esses fundamentos e que estão, na prática, obtendo resultados positivos em relação a isso. Para voltar para a pandemia, a gente foi percebendo que, de fato, as redes que já se organizavam e que tinham uma proximidade, uma familiaridade com a educação integral, elas puderam, eu não vou dizer atravessar com tranquilidade, porque nem acabou, né? Mas elas puderam olhar para esse momento com mais serenidade, estruturar estratégias e atravessar e podendo endereçar os problemas que a pandemia tem gerado. Então, eu acho que eu destacaria isso, assim, uma tradução contínua para esse olhar, né? A gente está o tempo inteiro vestindo o óculos da educação integral para olhar para o que está acontecendo no campo da educação. Obrigada, Rayana. Agora a gente vai para uma última pergunta, já indo para o final da nossa mesa, e essa questão, ela é relacionada com equidade e diversidade, né? Então, eu queria saber, na perspectiva de vocês e dos projetos das plataformas, né? Qual que é a importância desse olhar para a equidade, para a diversidade, tanto na produção, seleção de conteúdos e produção de pautas, por exemplo, quanto na importância também para que o público tenha acesso a esse tipo de informação, para que esses dados, por exemplo, cheguem no debate público, né? Para pautar, de repente, um debate público. Então, voltando para a Cíntia.
Bom, dentro do Skills for Prosperity, então, equidade, diversidade e inclusão são temas que são caros ao programa e que perpassam todos os componentes do Skills for Prosperity. O British Council, ele é a instituição que lidera esse trabalho e, então, nós apoiamos as instituições do consórcio a garantir que todos e todas, sejam docentes ou estudantes, que eles tenham acesso ao ensino da língua inglesa de qualidade. Nesse sentido, o Observatório ele tem um papel fundamental, não só em disseminar conteúdos e pautas, com olhar para a equidade e diversidade, como também trazer isso para a discussão mais ampla e em diferentes momentos do ciclo das políticas educacionais. Pensando, por exemplo, em como criar um ambiente mais propício e empoderar, principalmente, meninas e professoras de inglês negras, para que elas também possam usufruir de um ensino, um aprendizado de inglês de qualidade e que também seja inclusivo. Obrigada, Cíntia. Tiago? Obrigado, Ana. Aqui no Instituto Unibanco, a gente tem essa pauta e essa atribuição, e eu acho que é a atribuição de todas e todos nós, de que não há possibilidade de haver democracia com o racismo. Então, a gente é pautado por isso, e a gente transfere, transporta para o nosso observatório repertório, conteúdo, para o debate público a respeito de uma educação antirracista bastante fortemente. Então, se vocês entrarem no observatório, vocês vão encontrar coleções com parceiros que produzem uma visão sobre a educação antirracista, sobre o que é necessário para ultrapassá-la, como que, não só para colocar a Lei 10.639 em pauta e em exercícios, mas sim também como que as práticas pedagógicas, como que essas coisas se transformam a partir da inclusão e também da explicitação e da nomeação que há racismo. Acho que isso é muito importante da gente falar nesses tempos, em qualquer tempo, fundamentalmente nesses tempos atuais, é mais importante ainda. É uma luta de todos e todas nós. Além disso, a gente produz conteúdo sobre educação inclusiva na perspectiva da educação especial e também sobre equidade de gênero e tudo mais. Mas eu queria reforçar a questão da educação antirracista, que é pauta do Instituto e obviamente, conteúdo disponibilizado tanto pelo Instituto como por parceiros na nossa plataforma. Queria chamar a atenção de todos e todas nós sobre esse assunto. Obrigado, Ana. Obrigada, Tiago. Agora eu passo a palavra para a Rayana novamente. Obrigada, Ana. Acho que, bom, é isso, na educação integral, equidade, inclusão, diversidade são princípios, né? Então, enquanto projeto coletivo, democrático, portanto, participativo, a gente precisa garantir o direito à educação a todas e todos e para cada um. Eu acho que essa também é uma perspectiva que leva em conta as identidades, as singularidades, né? Enfim, todos os elementos aí que eu acho que atravessam essa discussão que a Ana está trazendo. O Centro de Referências tem, de novo, sistematizado práticas pedagógicas, né, que estão olhando para estratégias para uma educação antirracista. Então, está trazendo também conteúdos ligados à questão de gênero. A gente lançou recentemente, em parceria com o BC, um caderno de ciências que está olhando também para as meninas e para as mulheres, né, no ensino de ciências. Acho super legal, acho que vale a pena dar uma olhada nesse material, ficou bem interessante. E a gente, em termos de estruturação do trabalho, também tem observado como é que a gente olha para essas questões na hora de definir as nossas fontes. A gente, desde a criação do Centro de Referências, cuidou de termos sempre professores e professoras, gestores e gestoras. Acho que agora a gente tem que ampliar e tem tentado ampliar esse olhar para todas essas diversidades, tentando garantir que, do ponto de vista dessas vozes, a gente possa garantir a diversidade que nos atravessa como sociedade no Brasil. Obrigada, Rayana. Eu vou passar, agora a gente já vai partir para o encerramento, eu vou passar a palavra novamente para todos vocês, para fazerem
enfim, retomar algum assunto que acharem importante que ficou de fora e fazer as palavras finais. Mas antes eu gostaria de falar que o link das 3 iniciativas estão no chat para quem quiser entrar e conhecer. Então, para reforçar aqui o nome de todas elas, né? O Observatório para o Ensino da Língua Inglesa, que está sendo lançado hoje, faz parte do programa Skills for Prosperity, que está sendo representado aqui pela Cíntia. O Observatório de Educação, Ensino Médio e Gestão, representado pelo Tiago aqui nessa mesa, e o Centro de Referências em Educação Integral, representado pela Rayana. Então, eu passo a palavra novamente para a Cíntia para as palavras finais. Eu agradeço, então, a participação de todos aqui hoje. Nós do British Council estamos muito felizes de lançar o Observatório. O Observatório, ele é pensado ainda como nesse estágio inicial, ele ainda está sendo construção, e a ideia é que a gente tenha essa colaboração, então, do público para ir desenvolvendo e adequando o Observatório da melhor forma possível. Não vou me estender muito, mas nós estamos muito empolgados e eu espero que vocês tenham tempo de olhar com carinho o observatório e tem muita coisa vindo pela frente, é muito trabalho, mas eu acho que é um grande passo para a gente fazer essa discussão, trazendo conteúdo sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e como que a gente pode melhorar isso, dado todos os nossos desafios, de uma maneira também inclusiva. Obrigada, Cíntia. Agora eu chamo o Tiago para as palavras finais. Obrigado, Ana. Quero parabenizar de novo o British Council pelo evento e pelo lançamento do observatório, é muito bacana. Quero convidar todas e todos a navegarem pelo nosso Observatório de Ensino Médio e Gestão, com conteúdos que estão também associados aos atravessamentos que estamos passando todos pela pandemia, seja a questão do ensino híbrido, seja a questão da busca ativa de alunos e alunas para o retorno das escolas, seja como é que está sendo o acesso remoto dos estudantes nesse período de isolamento, e dos indicadores também. Acho que lá tem um conteúdo bastante rico para todos e todas acessarem. Além disso, eu só quero fazer aqui, Ana, me permite uma propaganda. A gente acabou de lançar uma websérie sobre uma websérie que é oriunda do nosso documentário chamado Nunca Me Sonharam. São 20 episódios já colocados na nossa seção Luz, Câmara, Gestão do Observatório. Está bem bacana para quem quiser assistir. Então, parabenizar de novo, agradecer e cumprimentar novamente Cíntia e Rayana. Um prazer estar aqui com vocês e com o público todo que nos assistiu. Obrigado, Ana, e até a próxima. Muito obrigada, Tiago, pela tua participação. E agora eu passo a palavra para a Rayana. Obrigada, Tiago. Prazer também estar aqui ao lado de vocês. Parabéns pelo trabalho. Cíntia, bons desafios pela frente com o Observatório. A gente também está aqui, somos parceiros. Acho que esse é um ano muito difícil para quem está atuando no campo da educação. Eu estava olhando aqui o chat, tem professores e professoras do Brasil todo. Queria, nesse sentido, convidar vocês para conhecerem a plataforma do Centro de Referências em Educação Integral. A gente tem, esse ano, feito uma cobertura extensa sobre os desafios da pandemia, mas também tentando olhar de maneira propositiva, trazendo aí boas práticas e um pouco as reflexões que redes e escolas têm feito nesse momento. De novo, agradecer pelo convite para estar aqui hoje. Foi muito bom poder debater com vocês. Até breve. Muito obrigada, Rayana. Então, eu agradeço novamente a participação de vocês três. Os comentários no chat reforçam, a importância dessas iniciativas, e o quanto elas são necessárias para o fortalecimento da educação brasileira, Agradeço novamente a todos vocês. Uma boa tarde. Muito obrigada, Ana Paula, Tiago, Cíntia e Rayana. Bom,
O evento está interessantíssimo e eu vou aproveitar o momento para mais uma rodada de agradecimentos. Gostaríamos de agradecer ao envolvimento do CONSED, as pessoas das professoras Maria Cecília e Nilce da Costa. Também agradecemos a Undime Nacional, na pessoa do professor Luiz Miguel Garcia, e também a todos os professores autores nacionais e de cada estado piloto do time da nova escola. Como foi falado pela encarregada de negócios do governo britânico no Brasil, na abertura do evento, o programa terá alcance nacional. Muitas pessoas estão interessadas e perguntando sobre a possibilidade de participarem do curso online para professores de inglês, mesmo que não sejam dos estados piloto do programa. A resposta é sim, é possível participar. O curso será disponibilizado em 2021, será gratuito, online e disponível para professores de todo o Brasil. Vocês podem acompanhar pelo site www.inglesnasescolas.org. E por falar na dimensão nacional do programa, gostaria de registrar a presença de representantes do Ministério da Educação. Agradeço a presença de Luciana Nóbrega, coordenadora de Gestão Estratégica da Educação Básica, representando a secretária de Educação Básica do MEC, Isabel Pessoa. Agradecemos ao INEP, na pessoa do senhor Camilo Mussi, presidente e substituto. Agradecemos também à professora Maria Helena Guimarães de Castro, presidente do Conselho Nacional de Educação. Registramos a presença da Ana Carolina Oliveira, do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. É um prazer tê-la conosco. Cláudio Lima, presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza. Isabela de Jesus da Silva, diretora da Escola de Governo e Gestão de Niterói. Natália do Vale, da Coordenadoria de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aparecida de Jesus Ferreira, da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras. Bom, agradecimentos feitos, seguimos para o próximo tema da nossa terceira e última sessão, que é Raça e Etnia no Ensino da Língua Inglesa. Convido novamente a Ana Paula Morales, da Agência Bore, para bater um papo com Joelma Santos, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Lembrando novamente que os participantes que quiserem mandar perguntas podem enviar no botão Q&A de perguntas e respostas no Zoom. Ana, é com você. Obrigada, Emília. Bom, primeiro, boa tarde, Joelma. Muito obrigada por participar aqui conosco para contar um pouco da sua experiência. Antes de eu te apresentar e da gente começar essa sessão, é importante a gente destacar alguns dados que são muito relevantes, né? Então, 56% da população brasileira se declara entre pretos e pardos, mas entre os professores, somente 23,7% são negros. E 8 em cada 10 professores de inglês no Brasil são mulheres, né? Então, essa sessão, ela vai discutir como ensinar o idioma nesse contexto, da perspectiva de experiências de vida e no que a professora Joelma tem analisado em sua pesquisa também. Os desafios com os quais os professores e alunos negros e negras convivem e como podemos caminhar para melhores experiências no ensino e aprendizagem da língua inglesa. Então, agora, apresentando a nossa convidada, a professora Joelma Santos tem formação em Letras e Língua Estrangeira, da graduação à pós-graduação. Ela tem um doutorado em andamento na mesma área pela Universidade Federal da Bahia, tem 20 anos de experiência como professora de inglês e atualmente pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, com alunos de 14 a 19 anos no ensino médio e no ensino superior. Então, além de docente, a Joelma também realiza atividades de formação de professores de inglês, e entre os temas de interesse, a questão de raça e etnia no ensino de inglês são bastante importantes no seu trabalho, assim como na sua história de vida, como nós vamos conversar agora, né? Joelma, muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigada também. Antes de mais nada, quero agradecer, dar boa noite a todos e a todas e a todos, e agradecer aí o convite da British Council
para fazer essa conversa aqui, né, tão necessária. Quero agradecer, sobretudo, a pessoa de Patrícia, né, Patrícia Santos, e agradecer a Cíntia, agradecer a Juliana pelo suporte que ela tem dado a gente, que ela deu ao longo desses últimos dias aí nos bastidores. E é isso, eu espero que os nossos próximos minutos sejam muito agradáveis, né? Vou fazer de tudo para garantir isso. Com certeza serão. Joelma, primeiro eu queria saber como que o inglês passou a ser importante para você e como você se tornou professora de inglês, né? Bom, eu tive o meu primeiro acesso à língua inglesa foi muito cedo. Eu tinha um tio com quem eu convivia e ele estudava inglês para fins de pós-graduação. Ele queria fazer pós-graduação fora do país e conseguiu fazer. Ele morou 14 anos fora e hoje ele é um dos professores daqui da Universidade Federal da Bahia. E eu achava muito interessante aquela dinâmica toda dele, de andar sempre cercado de fitas, cassete, porque ele aprendeu inglês de maneira autônoma, né? De ouvir canções, eu achava as melodias incríveis, achava o ritmo da língua muito interessante, porque, afinal de contas, eu pensava, como criança, que língua é essa que ele está falando, que é tão diferente da minha, da que a gente se comunica, né, no dia a dia. E eu acho que isso me marcou muito e positivamente, porque mais tarde, na adolescência, eu desenvolvi um fascínio muito grande por cantores negros norte-americanos, sobretudo Michael Jackson, né, e um jamaicano bem pouco conhecido chamado Bob Marley. E essa fase é uma fase que acaba garantindo que eu pense em estudar inglês também no curso superior, né? Porque eu tinha notas muito boas em línguas, geralmente, e tinha esse fascínio, essa vontade de trabalhar com a língua inglesa. Mas, a priori, eu não queria ser professora, não, porque eu pensava em fazer algo prazeroso, mas que fosse bem remunerado. Então, eu pensei em estudar inglês, olha só, para ser comissária de bordo. Eu queria trabalhar como aeromoça, né? E aí o curso de letras ele poderia me oferecer essa possibilidade de estudar outras línguas. E aí eu teria aí como pensar em ser comissária de bordo. E o plano B, né, seria trabalhar como tradutora juramentada, trabalhar com a tradução de textos oficiais. Aí eu pensei, bom, pode acontecer uma coisa ou outra. Mas com 2 anos de curso, aos 21, eu entrei na universidade com 19, eu comecei a estagiar. E quando eu pisei no chão da sala de aula, foi amor à primeira vista, e desde então é o que eu faço, e eu decidi naquele momento, é isso aí que eu quero fazer para a vida. Então, minha história com o inglês é basicamente essa. O meu inglês, né, como eu desenvolvi essa língua, eu aprendi inglês primeiramente, os primeiros movimentos foi de maneira muito particular e autônoma também, mas depois que eu ingressei na universidade, eu aprendi a desenvolver a língua inglesa na universidade através de atividades extensionistas. Eu quero marcar isso porque, para dizer do quanto é difícil, né, para pessoas de comunidades pobres, e em sua maioria negros e negras, terem acesso ao ensino da língua. E eu só consegui fazer isso, embora eu tivesse tanta vontade, de maneira, digamos assim, mais sistemática, já na universidade, através dos cursos de extensão. Que ótimo. Só queria sinalizar que no chat tem bastante gente empolgada com a tua trajetória e com a tua presença aqui. E eu queria lembrar para quem estiver participando aqui com a gente, se quiser mandar perguntas para a Joelma, já pode mandar pelo botão de perguntas e respostas do Zoom. Tá? Obrigada. Já tem bastante gente empolgada. Joelma, então, a partir da sua experiência como professora e como pesquisadora também, né, no ensino de inglês, qual é a sua visão sobre os objetivos do ensino de inglês na escola regular? Então, objetivos. A gente tem que pensar, eu acho que o que é essa escola regular, primeiramente, né? Existem as escolas regulares
privadas e escolas regulares públicas. Né? Dentro da esfera das escolas públicas, a gente tem as escolas municipais, estaduais e federais, e cada rede apresenta um contexto. Temos aí também a natureza das escolas, tem as escolas urbanas, a gente tem as escolas de campo, né, as escolas rurais, as escolas de quilombolas, né, as escolas de aplicação das universidades. Então, cada contexto desse, ele traz uma estrutura diferente, tá? E uma estrutura que pode determinar, por exemplo, a formação continuada de professores, o material didático adotado e as dinâmicas que são desenvolvidas, né, em sala de aula. Eu trabalho, né, com o IFBA, por exemplo, e no IFBA os objetivos que a gente tem, que a gente decidiu ter naquela comunidade que estuda para atuarem na indústria, a gente pensou coletivamente, junto com o corpo docente de inglês dessa instituição, em trabalhar com estratégias de leitura, para que esses estudantes e essas estudantes tenham acesso a textos técnicos, a textos científicos da área, né, e que possam, lá na frente, manusear máquinas, né, manuais de máquinas e essas atividades que envolvem o universo técnico. E funciona. Mas se a gente for pensar em objetivos mais gerais, pensando do ponto de vista das políticas educacionais e agora, recentemente, do BNCC, o que é que o BNCC traz? Né? O BNCC traz como objetivo interação, né, comunicativa, né, precisa ampliar essas interações comunicativas, o intercâmbio cultural, o acesso ao universo científico e acadêmico, fala em nós pensarmos em construção de conhecimento para participação social. Então, todos esses elementos, né, todos esses objetivos, eles são muito salutares, mas são muito amplos. Né? A gente precisa pensar nos contextos em que a gente trabalha, né? E aí eu já elenquei alguns desses contextos. Para que esses estudantes precisam da língua inglesa? E, obviamente, adequar os nossos objetivos a esses contextos e às condições materiais desses objetivos serem alcançados, porque a gente não pode também ter objetivos muito grandes, digamos assim, e aí a gente precisa também pensar no que é esse grande, e ser frustrado pelas condições materiais mesmo do contexto, né? Porque a gente tem problemas diversos, e não são problemas exclusivos da escola pública. A gente trabalha, a gente que trabalha com língua inglesa, quem é professor de língua inglesa sabe, com uma carga horária muito baixa. A gente tem 2 horas semanais de 50 minutos, e muitas vezes essas horas não são contíguas, são 50 minutos em um dia, 50 minutos em outro, e a gente leva um tempo muito grande só para fazer com que os meninos se acalmem depois que a gente entra na sala, entende? A gente tem uma outra questão, que é um número grande de estudantes em sala de aula, o que impede que a gente desenvolva algumas atividades, como, por exemplo, os role plays, né, que a gente oportunize a fala para cada um dos estudantes, que a gente, por exemplo, trabalhe com diálogos, prestando um atendimento personalizado à necessidade que cada um apresentar. Então, temos esses problemas, repito, não são problemas exclusivos da escola pública, a escola particular traz esse mesmo perfil de aula de língua inglesa, mas traz como vantagem, digamos assim, a estrutura, né, o acesso aí aos recursos tecnológicos que podem facilitar um pouquinho esse processo. Mas, então, eu fico me perguntando, né, quais são esses objetivos, né? O que levar em conta, né, para pensar esses objetivos? A depender do que a gente leva em conta, as necessidades do estudante, as condições, repito, materiais do local, a gente pode ter, sim, sucesso ou não, no ensino de língua inglesa. Então, acho que os objetivos eles são variáveis, e o que pode torná-los possíveis e tangíveis ou não é justamente essas condições que a gente tem. Tem toda a razão. Obrigada.
E nesse contexto da educação de uma forma geral e especificamente no ensino da língua inglesa, né? Qual a importância da relação com as questões étnico-raciais nessa, enfim, nessa perspectiva toda? Bom, eu acho que essa pergunta, ela anda lado a lado, né? A resposta dela anda lado a lado com a da resposta da pergunta anterior. Primeiramente, né, antes de mais nada, a gente tem que pensar que as questões étnico-raciais, elas são uma agenda de uma lei educacional. Então, elas são importantes por si só, né, por se tratarem de uma política educacional. Primeiramente. A seguir, eu acho que a gente deve pensar em duas questões, que, aliás, já foram colocadas aí muito bem por você no início da sessão, que é a gente considerar que estamos em um país em que a maioria da população é preta e parda. E são essas pessoas que compõem essa população preta e parda que estão sentadas lá nos bancos das nossas salas de aula. Então, esse é um motivo, não é? A gente considerar a existência massiva dessas pessoas em nossas salas de aula, sobretudo as salas de aula de escola pública. E é uma outra questão que a gente deve pensar, é que vivemos em um país racista, né? Vivemos em um país racista que tem uma trajetória, né, que tem um passado escravocrata, um presente de genocídio da juventude negra, né, que traz aí essa invisibilidade, o apagamento da história, da cultura desses povos. E, acima de tudo, a gente deve pensar que o inglês é um direito que essas pessoas também têm, né, de aprender. Então, eu acho que quando a gente leva as questões étnico-raciais para a sala de aula, a gente faz com que o estudante pense que o inglês não é a língua do branco destinada ao branco. Não é que não é uma língua de um mundo distante, ideal, que não lhe pertence, que não lhe cabe. Eu acho que a gente faz com que os estudantes entendam que existem falantes negros e negras de língua inglesa no mundo inteiro e que, através da língua inglesa, produzem contradiscursos de dentro, usando a própria língua, né, dita, né, do opressor, e a gente sabe que essa ideia hoje já não é mais válida, porque a língua inglesa não pertence a ninguém, né, pertence a todos, particularmente. A gente faz com que os estudantes compreendam que podem produzir e traduzir sentidos nessa língua. A gente faz com que eles entendam que eles podem imprimir marcas identitárias no curso dessa língua, inclusive transformando essa língua em terceira, quarta, quintas versões, né, de língua inglesa. Então, eu acho válido trabalhar com as questões étnico-raciais porque elas podem promover todas essas reflexões dos estudantes. E pensando ainda, não só nas questões étnico-raciais, mas nas culturas de matriz africana e história desses povos, eu acho que é uma outra prerrogativa, né, da Lei 10.639/3, a gente também contribui para que os estudantes pensem que o inglês não tem nação, que o inglês não tem um limite demográfico, né, que não tem território, assim como deveria ser com todas as línguas, né? As línguas não deveriam ser impedidas pelos limites impostos, né, pelos estados-nação. E pensando a partir dessa perspectiva, eles e elas vão entender que eles estão incluídos, eles podem ser incluídos nessa comunidade global, assim como outros povos com histórias semelhantes às suas, como os povos africanos, também são povos que falam essa língua. Então, eu acho que contribui em todos esses sentidos, além de promover a cidadania, né, dessas estudantes, e fazer com que eles pensem aí, através da apropriação do ensino da língua inglesa, também em justiça social.
Obrigada, Joelma. E eu acho que, em consideração a isso tudo que você falou, o professor, ele é, em grande medida, um exemplo, né, para todos nós, né? Então, um exemplo no sentido também de modelo, né? Então, é muito importante que tenhamos, né, professores de inglês, Sim. professoras e professores negros e negras. Então, como o pessoal nos comentários está falando, você é um grande exemplo também. Obrigada. Mesmo com esses desafios todos, né, que a gente sabe que a educação tem, de uma forma geral, no Brasil, o ensino da língua inglesa também, e que você relatou alguns, ainda tem alguns bons resultados, a gente consegue alguns bons resultados. Eu queria ver da sua experiência, se você tem algum caso ou alguma coisa para contar, ou como é possível facilitar esse processo, para que a gente tenha melhores experiências na qualidade do ensino de inglês. Então, sim, existem os bons resultados, eles são geralmente, né, eles partem de condições e situações muito específicas de ensino, né? Então, o ideal é que a gente pense realmente em ampliar esses bons resultados para que eles deixem de ser exceção, né? Ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa problematizar novamente, né, o que são esses bons resultados, né? Então, os bons resultados, eles podem ser considerados a partir dos objetivos que a gente traça, certo? Então, para que o estudante quer aprender inglês? Como eu havia dito antes, eu tenho excelentes resultados na escola técnica, partindo do pressuposto de do objetivo, né? Do pressuposto de fazer com que os estudantes leiam textos técnicos em língua inglesa e acessem o universo científico e acadêmico. A gente tem um índice de aprovação na universidade muito grande, né? Quando os estudantes resolvem não seguir uma carreira técnica e não ir direto para o mercado de trabalho, mas fazer um curso universitário, a prova de língua inglesa não é um problema para eles, então eu tenho bons resultados nesse sentido. Então, acho que a gente tem que pensar o que são esses bons resultados. A gente quer que os estudantes leiam, a gente quer que os estudantes escrevam, a gente quer que os estudantes desenvolvam a compreensão auditiva, a gente quer que eles falem, né? E se a gente quer que eles falem, a gente quer que eles tenham uma proficiência na língua inglesa. E se a gente pensar em proficiência, a gente vai pensar em proficiência com base naqueles exames lá que mensuram se você sabe ou não inglês e dão aquelas classificações lá, A1, A2, B1, B2. É sobre isso? É sobre fluência em diferentes níveis? Ou é sobre dar acesso a esses estudantes ao conhecimento da língua inglesa de maneira diversa e permitir que eles decidam o que fazer com esse aprendizado? Então, eu acho que tem muito mais a ver com, novamente, os bons resultados com os objetivos. Porque, por exemplo, a comunidade negra, inclusive uma comunidade, vou falar novamente, partindo dos exemplos dos estudantes do local onde eu atuo, pensando nesses estudantes, eles têm sucesso pensando em língua inglesa apenas dessa maneira instrumental, né? Eles têm acesso à academia, têm acesso ao espaço, ao contexto, né, de desenvolvimento de conhecimento científico, e eles cumprem aí o que geralmente, né, os objetivos que são associados ao inglês, mercadológicos, né, neoliberais, que é inglês para fins de encontrar emprego e de acessar na universidade. É uma possibilidade. Mas para a comunidade negra pode ter outras possibilidades. Eles e elas podem precisar disso para produzir poesias e fazer participar da Batalha de Slam, por exemplo, com uma poesia bilíngue, né? Pode ser para vender sanduíche natural no Porto da Barra, aqui na Bahia, que é um ponto turístico, vender sanduíche natural de maneira bilíngue. Pode ser para abrir um microempreendimento para vender artesanato no meio digital. Pode ser para compor uma canção, né, e cantar aí uma música bilíngue, misturada, separada, misturando as línguas, separando as línguas.
junto com uma banda, lembrando aí que hoje é o dia do samba, imaginem um samba em língua inglesa, pode ser esse o desejo do estudante de uso, né, da língua inglesa. Então, eu acho que qualquer propósito, qualquer nível de influência é legítimo, né, e a gente deve considerar que os interesses são diversos e legitimar todos esses interesses, né? Eu acho que os bons resultados, eles serão bons resultados se eles fizerem significado, né? Tiverem validade para o usuário da língua inglesa. Joelma, a partir de agora, né, da BNCC, o ensino da língua inglesa se torna obrigatório a partir dos anos finais do ensino fundamental, e ele é tratado como língua franca, né? Uhum. Pouco antes, a gente teve a mesa com o David Crystal, que falou bastante sobre isso, né? E como você mencionou, e ele também, o inglês que não pertence a ninguém, ou a um grupo, ou a um país, ou uma região geográfica, né? Mas uma língua franca, né? Nesse contexto da BNCC agora, né? Qual é a importância, né, da BNCC enxergar o inglês como uma língua franca e os desafios também para o ensino de inglês nesse contexto? Eu tenho queixas. Eu tenho queixas da BNCC. A gente precisa, assim, com essa nova versão da BNCC, né? Ontem mesmo, aqui no congresso que a gente teve e que está acontecendo aqui na UFBA, enviaram uma pergunta dessa para mim, e eu falei sobre isso, sobre a necessidade de a gente encontrar brechas com esforço na BNCC para inserir as questões étnico-raciais. A BNCC não traz as questões étnico-raciais né, história e cultura de matriz africana de maneira explícita no seu texto, e isso me preocupa. Por que isso me preocupa? Porque se as diretrizes curriculares raciais, há 17 anos atrás, que trazem orientações para diversos setores associados à educação, orientações para ações das instituições de ensino superior, orientações de conteúdos que podem ser trabalhados nas aulas, orientações para gestores, para pedagogos, né? Se um texto tão completo desse, que traz tantas orientações, tem sido difícil de ser efetivado na prática, nas escolas, imagine quando se apresenta um texto em que todos esses objetivos são diluídos e são trazidos de maneira muito subliminar. Então, isso me preocupa. Então, assim, por exemplo, a BNCC fala sobre integração, né, se a gente pensar no inglês como uma possibilidade de integração a comunidades multilingües e multiculturais. Ok, a gente pode pensar nas comunidades de falantes diversos da diáspora africana e pensar que os estudantes podem acessar essas comunidades falantes através do inglês. A gente pode fazer um trabalho dentro dessa perspectiva e associar os dois objetivos, tanto das diretrizes quanto da BNCC. Ok, mas a gente pode pensar que, por exemplo, tem lá uma referência aos repertórios linguísticos, né, que a gente deve favorecer a construção de diferentes repertórios linguísticos. E aí, novamente, a gente fazer a alusão aos falantes diferentes dos falantes do hemisfério norte do planeta, pode ser uma possibilidade de associação entre as diretrizes e a BNCC. Fala sobre interculturalidade, sobre língua franca, que novamente traz essa discussão, né, de desterritorialização do inglês e de o falante se apropriar do inglês, pensando que é uma língua sua e com ela faz o que quiser. É muito bacana, porque a gente pode pensar em trabalhar com os falares e as práticas de linguagem dos próprios falantes brasileiros, né, negros, não negros. A gente pode trazer isso, né, para a sala de aula. Então, é tudo muito... é possível fazer as associações. Porém, é necessário formação para a gente perceber
onde pode fazer essas rasuras no texto, né, para a gente entender como a gente pode agir entre essas brechas. Então, minha crítica, né, à BNCC é muito mais nesse sentido. Eu precisava, e o professor regular que não passa, que não teve a chance de passar por uma formação específica para trabalhar com as questões étnico-raciais, esse professor e essa professora precisariam de informações mais explícitas no texto da BNCC quanto às questões étnico-raciais, né? Porque ele pode, em função desse não aparecimento, se eximir de trabalhar com a temática, e nós sabemos, né, como já foi dito, que é uma temática obrigatória, e nesse sentido eu acho que os dois documentos acabam entrando em conflito, não é? Então, é mais ou menos isso que eu penso sobre a BNCC, mas o trabalho, repito, pode ser feito, né? As associações podem ser feitas, a gente precisa ter um olhar sensível para descobrir onde a gente pode atuar e integrar, né, os objetivos dos dois documentos para efetivar os objetivos dos dois documentos. Você mencionou, né, a necessidade de formação dos professores e de informação também para atuar. Você trabalha com formação de professores, né? Então, de que forma você acha que tudo isso implica na formação continuada, especificamente, dos professores? Implica totalmente, né, na formação de professores. Como eu falei, né, é preciso que os professores consigam ver, né, consigam ter sensibilidade para pensar no seu entorno, para enxergar esse aluno negro e essa aluna negra da sua sala de aula. E também, obviamente, os não negros, né? Porque a gente precisa pensar que os estudantes não negros precisam ser formados do ponto de vista da identidade social deles e delas também. Então, no que diz respeito aos estudos das relações étnico-raciais, os professores precisam ser capazes de identificar, né, problematizar e desmontar discursos racistas, né? Para isso, eles precisam ser sensíveis a esses discursos racistas. Para isso, esses professores precisam também pensar na sua própria identidade social de raça e como ela se relaciona nesse contexto, como ela opera melhor nesse contexto de sociedade racista. Porque a partir dessa consciência é que os professores vão começar a ter essa sensibilidade de que eu falei antes, né? Então, essa é uma perspectiva do letramento racial crítico, que é uma teoria, né, uma teorização que tem sido amplamente debatida pela professora Aparecida Ferreira, do Paraná, e que é uma pessoa que tem produzido muito a respeito dessa teoria e que tem possibilitado a gente pensar nessa formação de professor para avaliar situações, né, racistas na sala de aula, comentar fenômenos racistas que estão, né, acontecendo no entorno, que estão acontecendo na sociedade, para que esse professor desenvolva um olhar sensível para as experiências vividas dos seus e das suas estudantes, essas experiências que são perpassadas pela racialização, não é? Que esses professores tenham, que validem as narrativas, as histórias que esses estudantes trazem para a sala de aula, como parte do processo de construção do conhecimento também coletivo. Então, para que os professores sejam capazes de fazer esse trabalho, é necessário essa formação, é necessário esse pensar o tema, ler sobre o tema, debater sobre o tema, e isso, infelizmente, não tem sido amplamente feito pelas universidades ainda. Então, eu penso que para a formação continuada ela tem sido feita de 3 maneiras, né, na minha visão, através das atividades extensionistas, né, a formação continuada para trabalhar com as questões étnico-raciais, eu quero dizer. Então, assim,
tem sido feito isso com uma iniciativa aqui, outra ali, das atividades extensionistas, dos cursos de pós-graduação, hoje a gente já tem alguns cursos de pós-graduação com cursos voltados para o debate das questões étnico-raciais, não muitos também, nós temos no Paraná, aí, com a professora Aparecida, temos agora um recém-criado aqui na Bahia, que vai ser coordenado, se não me engano, pelo professor Gabriel Nascimento. Então, para os professores que têm acesso a esses cursos de pós-graduação, esses aspectos podem ser desenvolvidos e eles podem desenvolver essa consciência. Mas, na maioria dos casos, os professores não têm acesso a esse letramento racial crítico. Então, eu acho que a gente precisa de políticas mesmo, políticas educacionais, por parte das secretarias de educação, as secretarias de educação municipal, a estadual e federal, para a gente dar conta desses professores que já estão em exercício e que não tiveram a oportunidade de estudar, né, de ter esse contato com esse debate. Só lembrando, hoje está sendo lançado, né, o Observatório para o Ensino da Língua Inglesa, que tem um olhar bastante voltado para a equidade de gênero, étnico-racial, e então já tem alguns estudos compilados sobre o tema, então tem muito professor, né, gestores aqui participando, para, enfim, conferir esses materiais e que eles serão colocados muitos mais ao longo, né, do tempo, então, para conferir de vez em quando. Joelma, pelo chat a gente tem diversos comentários, elogios à sua fala, e algumas pessoas complementando também. A Bianca Garcia, ela diz que concorda completamente com a sua visão complexa e multidimensional da questão da proficiência. A Edneia Oliveira comenta sobre a importância do acesso aos multiletramentos para que estudantes deem continuidade à aprendizagem em outro idioma. E tem uma pergunta da Jane Aparecida Silva, ela diz: Joelma, você poderia falar um pouco sobre a questão do racismo e preconceito nos cursos de línguas e se você passou por isso no seu percurso escolar? Bom, passei bastante. Como eu ia dizendo no início, eu entrei na universidade sem saber inglês, né, muito, né, de inglês. Eu aprendi na universidade. E eu percebia que as aulas de inglês, elas eram voltadas para os estudantes que já sabiam. Para você ter uma ideia, aula de inglês 1, que é a primeira disciplina em língua inglesa que a gente tem na universidade, ela já é feita toda em inglês, isso não tem problema, obviamente, mas é uma disciplina voltada para a discussão teórica e conteudista de um aspecto da língua inglesa. Por exemplo, morfossintaxe, eu não lembro não, né, qual era o tema dessa disciplina que eu fiz primeiro, mas era um desses aspectos de estudos da língua, né, morfossintaxe da língua inglesa. Então, nessa aula se discutia a morfossintaxe da língua inglesa em inglês. E havia ali muitos estudantes que entraram com um inglês muito básico e que não conseguiam interagir com a aula, porque na universidade havia essa crença de que o estudante de língua, que o estudante que faz letras com inglês, ele já deve entrar sabendo inglês. Eu acho que é um dos poucos cursos em que existem que a gente não entra para aprender a matéria que a gente, com a qual a gente deseja trabalhar na universidade. A gente já deve entrar sabendo disso. Então, esse, por exemplo, foi um dos obstáculos que eu encarei logo no início, porque eu e outros estudantes e outras estudantes advindos de comunidades pobres e que não tiveram acesso ao ensino sistemático de língua inglesa antes da universidade, nós tínhamos muita dificuldade, não é, para acompanhar as aulas. Então, eu tranquei todas as disciplinas de língua inglesa, fui fazer os cursos de extensão, e fiz os cursos de extensão por 2 anos, e depois eu voltei para fazer
as disciplinas de inglês. Então, eu acho que já é um aspecto aí curricular do curso de letras que já barra os estudantes que não trazem um background de língua inglesa, como os outros estudantes que tiveram recursos financeiros para fazer cursos, né, para viajarem e, enfim, desenvolverem essa proficiência mínima necessária para acompanhar as aulas. Essa é uma questão. Uma outra questão é que eu venho de um contexto familiar de ativismo, né? Meu pai, ele é militante do movimento negro, é um dos diretores do grupo do Olodum, muito conhecido no Brasil, no mundo. Ele é um desses diretores, e eu, quando decidi fazer inglês, eu me sentia traindo a minha comunidade, porque na época, na minha cabeça, eu estava pensando em aprender e ensinar a língua do colonizador, a língua da opressão. E eu entrei no curso de letras com esse sentimento, e durante todo o curso eu carreguei esse sentimento comigo, porque eu não me via no currículo. Eu não via qualquer referência a autores e autoras negros e negras. Eu não via qualquer referência a assuntos da nossa comunidade local, que podiam sim ser trabalhados em várias disciplinas. E eu me senti por muito tempo uma estranha no ninho, porque o curso que eu fazia a matéria com a qual eu queria trabalhar, ela não traduzia, não me representava e me informava o tempo todo que eu não deveria estar ali, na verdade. Mas, né, persisti, estive ali até o fim, e hoje estou aqui fazendo esse trabalho para que outras pessoas não passem, né, pelo que eu passei no curso de letras. E isso ainda se repete. Eu imagino. A gente tem mais uma pergunta aqui, que é qual, na verdade, suas sugestões ou reflexões para professores de inglês trabalharem a Lei 10.639, 11.645, sobre incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura afro-brasileira e indígena. Quais são? Você pode repetir, por favor? Sugestões e reflexões para professores de inglês trabalharem. Eu já fiz até algumas sugestões aí sem querer. Eu acho que a gente tem que prestar atenção à nossa comunidade, né? Eu falei, por exemplo, eu trabalho com adolescentes, oficialmente, porque eu trabalho aí com... Eu falei que vocês falaram, todos estão falando que eu trabalho com formação de professores, eu trabalho com formação de professores como atividade extensionista, mas eu sou professora da educação básica, né? Eu sou professora do Instituto Federal, eu trabalho com cursos técnicos, né, de nível superior e de nível médio. Mas, com esses estudantes, eu procuro observar o que é que eles gostam de fazer, né? E aí, por exemplo, a produção de poesias, né, poesias urbanas, esses raps, essas coisas, é algo muito bacana de fazer. Pedir para que os estudantes produzam, né, construam canções bilíngues, e é muito, muito rico esse processo, porque eles fazem as canções misturando português e inglês e fazendo rimas entre duas línguas. Isso é incrível, é uma habilidade incrível. Você usar sons de duas diferentes línguas e gírias de língua portuguesa, gírias de língua inglesa, ou o vocabulário urbano, e fazem o uso desse vocabulário na construção das canções. Costumam pedir para que eles façam biografias também. Eu estou dando algumas dicas, na verdade, de atividades, né? Peço para que eles construam biografias de pessoas quaisquer que eles considerem importantes nas suas vidas, e aí eles vão falar das suas mães, eles vão falar da vendedora de acarajé que eles admiram, do cobrador do ônibus. Eles fazem essa entrevista com essas pessoas, geralmente negros e negras, né, e trazem a biografia dessas pessoas em inglês para a sala. Eles fazem entrevistas com o pessoal que trabalha com a higienização da escola. A gente já conhece a vida de todo mundo que trabalha com a limpeza, por exemplo, na escola, porque todo ano em que eu faço essa atividade, os meninos apresentam a biografia dessas pessoas. Então, assim, são algumas possibilidades.
a gente está com o último grupo, né, com o qual eu trabalhei com formação de professores aqui no Instituto de Letras da UFBA. A gente, ao final da formação, desenvolveu um livro de atividades. São 40 atividades pensadas para a discussão das questões étnico-raciais, com plano de curso, com o conteúdo linguístico a ser aplicado, com o conteúdo racial que vai ser discutido, com a metodologia do trabalho, a gente traz os steps todos. Então, esse livro está aí sendo... a gente está pleiteando a publicação dele via a editora da UFBA, e logo ele está aí no mercado, com certeza, e aí eu acho que vocês podem consultá-lo para mais exemplos. Mas, agora, rapidamente, foi o que eu consegui trazer como possibilidade. Não, são ótimas, e só o aviso que terá esse livro já é uma ótima notícia para todo mundo. Inclusive, esse livro vai ser prefaciado pela professora Aparecida Ferreira. Eu vou falar isso porque eu sei que ela está por aí, ouvi dizer que ela está por aí, e também vai trazer aí um comentário da professora Ana Lúcia Silva Souza, que é uma professora que trabalha também com letramento pensado para desenvolver a consciência racial das pessoas, dos estudantes de modo geral, e ela é uma das autoras, das pensadoras sobre o letramento de resistência, que é um estudo, uma teoria que também compõe o meu trabalho, e ela que vai fazer o comentário desse livro. Então, gente, aguardem, esse livro vai ser sucesso, e pode trazer essas contribuições que vocês estão pedindo agora. Joelma, a gente está, infelizmente, caminhando para o final da mesa, todo mundo gostando muito, continuam os elogios nos comentários, e eu queria, então, voltar a palavra para você, para as palavras finais, né? Algo que que a gente não tenha abordado, que você gostaria de falar, ou alguma reflexão sobre o ensino de inglês no Brasil, a sua experiência e questões de gênero e étnico-raciais também. Bom, as minhas palavras finais, aí elas vão primeiro em agradecimento, né, à British Council por essa oportunidade de falar um pouco desse trabalho, discutir essa questão, né, a questão da raça, racismo e a condição social do negro, que é um viés, uma variável que precisa ser considerada, e eu acho que, inclusive, ocupar o lugar de centralidade na educação brasileira. A gente sabe que parece, né, pelo menos parece, que o nosso currículo oficial ele foi pensado para garantir que a gente não avance, né, porque a gente não se vê nesse currículo, a gente tem limitações, conta com limitações diversas, né, na escola pública, quando o contrário deveria estar sendo apresentado e disponibilizado para essa população, já que existe uma dívida histórica, né, com ela. Então, eu quero mesmo convocar todas as pessoas, os educadores e as educadoras que estão me ouvindo a pensarem no seu lugar dentro desse processo, né? Em pensar nas suas ações, em pensar em engajarem-se do ponto de vista pessoal mesmo na educação antirracista, porque enquanto, né, e isso já foi dito aqui hoje, não houver democracia de equidade, né, na verdade, de oportunidades, a gente vai continuar vivendo em um país violento em função das desigualdades, um país em que ainda existe fome, que ainda existe desemprego, né, em que ainda se matam pessoas porque elas estão fora, inclusive, das salas de aula. É uma das razões, inclusive, que, na minha opinião, do alto índice de criminalidade para a população negra, é justamente porque a população negra não se vê na escola, porque a escola comunica o tempo inteiro que aquele lugar não é para ele, para ela, que ele não pertence ou ela não pertence àquele lugar, e as estatísticas de evasão, elas comprovam isso. Então, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Caso contrário, eu acho que, para os educadores e educadoras,
precisam questionar, né, o que é que estão fazendo como educadores, se não se sentirem implicados diretamente com essa questão. Joelma, muitíssimo obrigada pela sua fala super inspiradora, tá todo mundo, enfim, já falei no chat, muito empolgado com a sua fala. Obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente, por trazer essas tantas reflexões importantes, né? Se a gente quer, como sociedade, trabalhar pela melhoria da qualidade do ensino do inglês, que é todo o ponto, né, desse evento, do programa Skills for Prosperity e do próprio observatório, é fundamental que a gente reflita e coloque em prática essas mudanças, né, que possam, como você disse mesmo, democratizar o acesso ao idioma e sempre com essa atenção para as iniquidades e as diversidades que a gente tem no país, que elas estão dadas, né. Muito obrigada pela sua participação, foi muito inspiradora mesmo, sua fala. Obrigada. Eu dou tchau ou ainda me despeço? Isso, a gente fica por aqui. Agora eu chamo a Emília, que é a apresentadora, para encerrar. Obrigada, Joelma. Então, novamente, né, mais uma vez, muito obrigada, Ana Paula, e também Joelma, sua história com o idioma inglês e também as observações que fez com relação às questões étnico-raciais, com certeza nos inspiraram e me inspirou de cá também. Acreditamos que contribuir com o aprendizado da língua inglesa no Brasil pode ser um grande diferencial para que os estudantes possam desenvolver o máximo de seu potencial no presente e no futuro. Bom, a gente está chegando ao fim do evento, mas antes de encerrar, quero agradecer a todos que estiveram presentes conosco, autoridades, representantes, professores, participantes e toda a equipe de trabalho que tornou esse encontro possível. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco no lançamento do programa Skills for Prosperity e do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. Para fechar, exibiremos novamente o vídeo do Observatório, que ficará gravado no canal do YouTube, UK in Brasil, e em breve estará também traduzido. Tenham uma ótima noite. Tchau. Como a língua inglesa é ensinada no Brasil? Quem são os professores e quais os desafios que enfrentam? Quais as experiências e ideias criativas que podem ser compartilhadas? Agora existe um local que reúne essas informações para construirmos juntos o conhecimento sobre o ensino do idioma no Brasil. É o Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. Primeiro observatório online do mundo dedicado ao tema. A plataforma tem dados, pesquisas e notícias sobre o ensino de inglês no Brasil. De forma objetiva e clara, o site traz desde experiências em sala de aula até discussões sobre os rumos do ensino. Tudo com atenção para que os conteúdos também reflitam equidade e diversidade. Com o Observatório, as pessoas se conectam e compartilham suas experiências. É um ponto de encontro para refletir, debater e questionar. Acesse inglesnasescolas.org e participe do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa.